Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do terceiro episódio do Pode o Quê? O podcast onde você pode tudo, menos o quê, meu caro amigo Emerson? Diz aí. Não pode perder tempo e dinheiro. Porque estamos aqui com a presença ilustre da Cláudia Lucena, certo? E antes de entrar com ela, estamos aqui também com o host, né? Emerson Faria e eu, Augusto, também. E hoje vamos falar um pouco mais, tá? Com a Lucena Cláudia, ou Cláudia Lucena, certo? Uma pessoa que eu conheço há um pouquinho de tempo. E também, né, uma empresária, empreendedora que já trabalha aí com diversos ramos empresariais, tem o Impulse como evento, tem a Sociedade Impulse, entre outros vários negócios de empreendimento. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia Lucena. Certo? Que honra, que prazer, que alegria estar aqui. Eu já fui em muitos podcasts, mas eu posso afirmar que esse aqui é muito especial. E é isso aí. Porque, assim, né, eu conheço um pouquinho. Tem uma ligação, né? Só desde né? o primeiro dia, né? Eu conheço o Augusto 9 meses antes de todas as pessoas que o conhecem. Então, pra quem não tá entendendo muito bem o que eu tô falando, é porque, além disso tudo, ela é minha mãe. Então, eu estou aqui com a grande honra de convidar a minha mãe pro meu podcast. A pessoa sem a qual nada disso seria possível. E hoje eu queria começar aqui falando sobre um pouco mais de empreendedorismo, certo? Então, assim, você já trabalha... E eu não quero fugir um pouco do clichê, porque eu acho que você já deu muita entrevista falando sobre empreendedorismo. Então, eu quero falar aqui, na verdade, sobre o início da trajetória do empreendedorismo de Cláudia Amélia de Lucena, que poucas pessoas conhecem, certo? Porque o início da trajetória, quem conhece sou eu, mas vocês não conhecem. Então... Como tudo começou? Como tudo começou, desde o início realmente até hoje, o que você fez e por que você foi para esse mundo? Começou, eu creio que na minha infância, acompanhando e junto com a minha mãe, a bichinho do empreendedorismo me picou. Eu falo que a gente é picado, né, pelo empreendedorismo e aí a gente nunca mais quer CLT, a ponto de eu ser picada na infância, então eu nunca tive nem carteira de trabalho. Então, eu fiz carteira de trabalho uma vez para viajar, porque eu precisava do documento, mas eu nunca assinei, nunca usei a minha carteira de trabalho, porque meu primeiro trabalho já foi empreender. E eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, minha mãe teve que assinar. E logo que eu casei, eu falei, ou trabalha, ou pega firme, ou vai passar fominha, minha filha. E eu tinha ganhado, eu casei bem no comecinho de janeiro e eu tinha ganhado 3 blusinhas de presente de Natal. Quando eu vi que eu precisava mesmo abraçar a causa do sustento da casa, eu falei, vou começar com essas 3 blusinhas. E eu vendi as 3 blusinhas, elas se tornaram 6, elas foram se multiplicando, até que elas se tornaram uma sacola que eu não dava conta de carregar. Eu carregava uma loja nas costas. Eu tinha mais de 500 peças de roupa através dessas 3 blusinhas, que eu punha tudo numa sacola e saía carregando de porta em porta. E aí, para facilitar a minha vida, eu um dia virei para minha mãe e falei, mãe, tá tendo muito ajuste, eu estou perdendo venda por causa de ajuste. E minha mãe já tinha tido confecção no passado e eu era braço direito da minha mãe. Eu falei, eu estou com muita vontade de montar uma confecção para eu parar de perder venda. Só que eu queria ver se a senhora topava entrar comigo. E ela falou, bora! E minha mãe é meio afoita, igual eu. Nisso eu puxei muito ela. E a gente não tinha dinheiro para comprar os maquinários, que não é barato. Aí ela pegou e falou, não tem dinheiro, mas eu tenho carro. Aí isso era umas 6 horas da tarde. No outro dia, 8 horas da manhã, ela passou na minha casa, me pegou, a gente desceu pro Marreta, vendeu o carro. O cara do Marreta que comprou o carro levou a gente na loja de máquinas. A gente ficou, desceu do carro, já tinha passado transferência, tudo. A gente desceu na porta da máquina, da loja de máquinas, comprou todo o maquinário com o dinheiro do carro e a gente veio para casa no caminhão das máquinas, junto com as nossas máquinas, com o dinheiro que a gente tinha acabado de vender o carro no outro dia. Aí foi ir atrás de costureira. A costureira que a gente queria estava trabalhando o dia todo. Ela falou, eu posso trabalhar para vocês meio período, das 4 às 8 da manhã. E eu falei, fechou. Eu fico fabricando de madrugada e vendendo de dia. Eu nunca tive medo de trabalho.
Se tem uma coisa, as pessoas podem me acusar de qualquer coisa, menos de preguiça. E isso eu posso provar, tá, gente? Isso aí é verdadeiro, é verídico, que eu vivo isso. Essa mulher é realmente uma máquina. Trabalha mais do que todo mundo. Inclusive, uma das coisas que eu acredito que realmente levam a pessoa ao sucesso, até quero. Eu acho que nós nunca falou sobre isso, mas eu acredito muito que as pessoas têm sucesso porque elas se dedicam mais do que as outras, mas principalmente por disciplina e determinação. É uma das coisas, uma das características, agora, não somente como filho falando, mas que eu vejo muito em você, é essa parte da determinação desde o início. E a disciplina eu sei que para você foi muito difícil adquirir, pelo seu perfil, que você é uma pessoa muito acelerada e para isso é um perfil difícil de se adquirir disciplina. Mas hoje eu sei que você é muito disciplinada, porque eu também sou sócio, tá? Então, e pra mim eu acho que isso é o que causa o sucesso, a disciplina e a determinação. Então eu vejo que quando você fala assim, mas eu trabalhei pra caramba, mais que todo mundo, eu acho que é isso que falta nas pessoas, tipo assim, ter o foco e falar assim, cara, hoje eu vou trabalhar mais que todo mundo e eu vou fazer acontecer isso aqui. Não sei se você concorda comigo também, né? Concordo, e abrindo um parênteses, agora eu continuo minha história, mas abrindo um parênteses, a gente estava até falando aqui antes de começar o podcast sobre ir para fora trabalhar. Eu enxergo muitas pessoas que falam, aqui no Brasil não dá certo, aqui no Brasil isso, no Brasil não acontece, mas aqui no Brasil quer trabalhar das 8 às 6 para 2 horas do almoço e não pagar um preço, não quer buscar uma renda extra, não quer estudar, quer ter uma vida medíocre e ganhar o extraordinário. Aí quando eles vão para fora do país, eles começam a trabalhar enlouquecidamente, sem parar um minuto, faz o que for necessário. Aqui no Brasil não pode limpar chão, que é humilhante. Mas lá eles vão lavar banheiro. Então, a maioria das pessoas que vão para fora, eles vão com a cabeça de fazer o que não estão dispostos a fazer aqui. E talvez por isso lá eles ganhem mais dinheiro que aqui. Concordo que o euro vale muito mais, que a probabilidade de ganho é maior e tudo. Mas não seria tão discrepante essa diferença de ganho no Brasil e ganho no exterior se as pessoas tivessem a fazer o que faria lá se fizesse aqui no Brasil. Com certeza, pelo menos ela melhoraria muito a sua vida se elas estivessem dispostas a fazer o que ela fez lá, se elas fizessem aqui também. Mas por que você acha que a galera vai pra lá e faz mais do que faria aqui? Você acha que é pela qualidade de vida? Até eu sei que Não, entende eu acho que é bastante sobre isso, né? mentalidade. Eu acho que é a mentalidade. Eu vou disposta a fazer o que precisar ser feito para ganhar dinheiro. E aqui não, aqui a pessoa está numa rotina de vida normal e ela não quer. Não quer pagar o preço, ela põe a culpa no governo, lá ela não tem essa desculpa. Aqui eu estou indo para um governo diferente, porque eu creio que os desafios mudam. Lá a pessoa é imigrante, vai ter. Eu creio, né? Nunca fui para fora do país morar, mas o Emerson pode até nos dar um feedback. Mas em questão Morador disso. da Europa, francês aqui. Nosso amigo quase francês. Mas eu creio que também tem desafios diferentes. Padrão de vida deve custar um pouco mais caro também. Então, são desafios diferentes. E eu não estou aqui desmerecendo que lá pode haver oportunidades muito maiores. Mas eu estou falando de mentalidade. Que se uma pessoa sair do Brasil e for para lá disposta a trabalhar o tantinho que ela trabalhava aqui, ter as mesmas mimizices e ter a mesma mentalidade, assim como eu conheço várias pessoas que foram para fora do país e voltaram pior do que foi, porque ficou com a dívida de ter ido. Porque não mudou nada. Assim, essa questão de ir pra fora do país, o pessoal, eu concordo com você em partes, mas eu acredito que o governo, ele interfere muito nessa questão. A mentalidade é extremamente importante, só que manter a mentalidade de lá, aqui, não dá tanto resultado. Porque assim, lá, por exemplo, eu ganhava 2.800 euros por mês. Eu tava ganhando 2.800 euros por mês. E assim, minha despesa não chegava a ser metade disso. Aqui, se você ganha 2.800 reais por mês, a sua despesa é muito maior. Vamos colocar um exemplo. Lá eu ganhava 2.800 por mês, eu ia comprar um tênis, e assim, tênis top, assim, Nike, Adidas, né? Como é que é não sei o que lá, Shoes? Não, Reebok. Pra mim, o que eu E acho tudo mais. extremamente caro, e eu não entendo porque, cara, é Mizuno.
Mizuno é caro aqui também. Pois é, aqueles Nike aqui que custa R$ 800, 900, 1.000, lá eu comprava por 80 euros. Eu tô usando um tênis que eu trouxe de lá. O tênis aqui custa R$ 450, lá eu paguei 45 euros. E aí você fala, mas quando você converte e tal... Mas lá você não converte, você ganha em euro, você gasta em euro. Aqui você ganha 2.800, vai comprar um tênis é quase R$ 500. Lá você ganha 2.800, vai comprar um tênis é 50 euros. Entendeu? Então, essa mentalidade realmente ajuda a gente estabilizar um pouco nossa vida aqui. Mas lá é coisa de outro mundo. É claro que tem gente que se endivida lá, mas por quê? Não tem a cabeça no lugar. Ela vai para lá e ela faz conta, ela gasta mais do que ganha, sem necessidade. Eu conheço gente que foi para lá, tá há muitos anos lá, e todo final de semana tá viajando para um país diferente. E aí tá sempre na pindaíba. Entendeu? Mas tem gente que trabalha normal e consegue fazer a vida. Eu conheço uma pessoa mesmo que, se você olhar a conta dele, não tem menos de 10 mil euros todo mês lá parado. Parado. Tipo assim, só por precaução. Mas a gente volta pra primícia, que realmente é mentalidade. Aqui ou lá é mentalidade. Não, é mentalidade. Mas existe a questão de que o estilo de vida lá é muito mais barato do que aqui. Aqui, se você... Pronto, meu exemplo. Eu estava morando lá e aí eu morava com mais 5 pessoas. A gente fazia compra todo mundo junto. Nossa compra por mês para 5 pessoas, ela dava em torno de 700 euros. E assim, 700 euros a gente comia bem demais, assim. A gente comprava todo tipo de besteira. Tudo que a gente via na frente, a gente saía catando. A gente às vezes nem gostava, mas a gente queria experimentar e tudo mais. Aqui, uma compra para 5 pessoas por mês não dá menos de R$ 1.000. Para você comer bem, não dá. Não. Vixe. Fui no mercado esses dias, comprei 2 cafés, deu R$ 70. Eu Oi. falei, eu nunca fui de duvidar da pessoa, de pedir pra conferir conta. Eu falei, moça, não passou nada de ninguém? Aí ela, um pó de café 30, o outro 14, mais os pães, R$ 70. Eu falei, realmente Exatamente. deu Não, 70. lá O você... dinheiro vai embora, você nem fez Lá direito. eu comprava um arroz do Camboja. 25 quilos de arroz. Dava 34 euros. Você comprava 25 quilos? É um pacotão, mano, desse maluco. tamanho. Uau. Aqui Desse dá pro ano tamanho. inteiro, aqui na minha casa dá pro ano. 25 quilos de arroz, 34 euros. Aqui você compra 5 quilos de arroz, dá R$ 45. É loucura. É loucura mesmo. Mas assim, é a visão que eu tenho, assim, de quem já morou lá. Mas continuando sua história aí, eu tava achando assim, extremamente interessante. Meio doido, né? Vender o carro e comprar as máquinas. E foda-se, é isso. E aí, eu tava grávida do Luigi, do meu segundo filho. E eu tava sem carro nessa época, o carro tava no concerto. E eu falei, eu ia buscá-la, porque não tinha Uber na época, há 20 e tantos anos atrás. Táxi era um absurdo e não funcionava à noite, praticamente. Ônibus não tinha, então a opção que tinha para ela trabalhar para mim era eu buscá-la. E eu saía de moto, grávida. Aí a gente combinou de que ela me daria curso de corte e costura, então ao invés de começar 4, a gente começava 3. 1 hora de corte e costura. Então, 2h30 da manhã, eu estava saindo de casa, grávida, de moto, para buscar ela, para que eu pudesse aprender e depois a gente começava. E aí ela ia para o trabalho dela às 8 e eu já abria a confecção. Fechava a confecção às 6, era quando eu tinha tempo de ir para casa, dar atenção para, na época eu tinha o Vinícius, né, meu filho, primeiro filho, de fazer alguma coisa para mim e dormir um pouquinho mais cedo, porque 2h30 eu tinha que estar em pé para buscá-la novamente. Isso de segunda a sábado. Então, esse foi a primeira, né? E a confecção deu muito certo. E tava assim, bombando, bombando. E eu tava as clientes queriam pagar e eu não tinha como receber, porque a gente não dava conta da demanda. E graças a Deus, assim, eu tenho sócio, Jesus, que desde sempre ele me abençoou. E todas as empresas que eu abro realmente vão para frente. E essa primeira não foi diferente. E aí eu fiquei grávida do Augusto. Só que eu fiquei grávida do Esse Augusto. foi o ponto mais marcante. Da vida dela. De tudo isso, vocês lembram que esse foi o ponto mais marcante. Foi o Pra ponto mim, alto só da o vida ponto dela. O homem crucial. chegou. E só porque quando eu fiquei grávida do Augusto, eu tinha 9 meses que o Luigi tinha nascido. E eu tinha feito a minha segunda cesárea. E a médica falou, é uma gravidez de alto risco, porque a pele do seu útero ainda está muito fina.
E a minha mãe me conhece. Se eu tivesse a confecção, eu não ia quietar. Eu não ia parar de trabalhar. Assim como ela foi lá e comprou tudo do dia pra noite, ela foi lá e vendeu tudo do dia pra noite pra eu parar de trabalhar. Sem te falar nada. Avisou. Ela Ah. avisou. E eu morava num sobrado, numa casa muito top, com a confecção de grande empresária, morando num lugar topíssimo na cidade, na Avenida Universitária. Eu fui parar no outro mês para morar dentro de um quarto da minha mãe, porque eu não tinha condição de pagar nem o aluguel. Foi aonde eu vi a importância de ter gestão financeira de dinheiro guardado. Hoje, eu parei de trabalhar 9 meses, depois eu conto para vocês, e não tive nenhuma pendência. A nossa vida continuou igual, os meus filhos não sentiram, porque eu tenho inteligência financeira o suficiente Foi o para que eu parar. falei lá da questão do pessoal que vai pra fora. Precisa ter Não tem um inteligência pingo financeira, de né? sabedoria e tudo que pega quer gastar e pensa Eu que, acho que tipo, aquela fonte tava jorrando. Pensa que nunca vai acabar. Eu Pensa acho que que é é porque eterno, fica é infinito. deslumbrado. Tipo assim, você sai de um país que nem o Brasil, que você vê que tudo é caro, parece que seu dinheiro não rende. É, uma pessoa hoje que ganha lá seus 5 mil, hoje vive o que uma pessoa ganha um salário mínimo lá vive. Certo? É. Então, Ah, eu eu nem Mas acho que assim, quando julgo, você porque eu vê ia querer lá. viajar toda mas no caso semana. dela Eu nem mesmo, ela julgo. tava no Brasil. E, tipo assim, tem muita gente que faz isso no Brasil. Eu tenho Sim. gente na minha família, Cláudia, que assim, de verdade, já ganhou dinheiro demais. Nossa senhora, Eu conheço gente que ganha, já ganhou ganha em muito torno de dinheiro. 50 mil e não tem E dinheiro. hoje não tem nada. Não, Não pra tem você nada. ter noção, não vou citar nomes, mas ontem eu tava conversando com um amigo meu que ele já falou que tava ganhando em torno mais ou menos de 50 mil a cada 3 horas. Que isso, cara. E isso, assim, acabou. A É, fonte chegou um cessou, momento, né? a fonte cessou. Só que ele construiu um patrimônio. Só que ele falou que, assim, cara, foi muito dinheiro embora. E todo mundo que chega num pico, quando é muito pobre, né? E chega num pico de estado de riqueza que você nunca sequer imaginou, que ele falou que nunca tinha imaginado. Ah, tipo, eu cheguei num patamar onde ganhava 50 mil a cada 3 horas. Então imagina, é um estado de riqueza muito grande para uma pessoa que era pobre, que ganhava seu salário mínimo, certo? Quando ele chegou nesse estado, ele falou que todo mundo que chega nesse estado, ele começa não a perder a noção do dinheiro, mas ele começa a ficar perdido no seu desfrute. Porque ele fala assim, cara, eu acho que é um estado, tipo assim, pode ser que uma hora isso aqui acabe, então eu vou querer Vou aproveitar aproveitar ao Aproveitar ao tudo. máximo, né? máximo. Eu Tem que quero ter esse fazer equilíbrio, né? tudo. De não querer só guardar. Eu já fui a pessoa também depois que só queria guardar dinheiro e não vivia. Eu É, podia ganhar qualquer tanto que fosse, que eu não vivia. Eu não me permitia nada, porque eu tinha que estar preparada para uma crise. Então tem que ter esse equilíbrio. E é isso que eu ensino na gestão financeira. Nós temos que imaginar a nossa finança como uma pizza e precisa ter fatia das pizzas para tudo, para você viver, para você aprender mais, para você crescer, para você guardar, para você ter um dinheiro de emergência. Então, precisa fatiar o seu dinheiro em tudo que você vai necessitar, tanto para ter uma estabilidade futura, quanto para você viver o momento. E esse é o Sim. equilíbrio financeiro ideal. é. Esse rapaz mesmo lá da França, ele. Que eu falei que tem no mínimo 10 mil euros lá na conta dele, tranquilo. Tipo assim, ele tá na Europa há muitos anos. Ele não conheceu muitos lugares, assim, que, tipo assim, era só ele pegar um metrô e ir. Ele não conheceu, porque ele tem dó de gastar dinheiro Aí já é fazendo isso, desequilíbrio, entendeu? né? Você tá num lugar e não aproveita nem para conhecer a É. cultura direito, aí Eu já é um mesmo, adianta você ter eu desequilíbrio. fui, dinheiro se quando não eu fui pra desfrutar, França, né? eu fiquei lá 3 meses. Eu mandei 30 mil reais pro Brasil aqui em 3 meses. Só Ah, que eu curti também. Eu subi lá na torre e é assim, é 25 euros pra você subir na torre lá, no topo lá. Subi visitei o Palácio de Versalhes, fui no Arco do Triunfo, então vivi. Mas consegui encontrar o equilíbrio de mandar o dinheiro pra cá exatamente, e não tem ninguém. parabéns. E isso eu acho importante, porque nem eu tava falando desse meu amigo. Ao mesmo tempo, eu conheci também um cara, que nem você tava falando, um cara que é, tipo,
Tipo, ele é multimilionário, dono de várias empresas, e ele não vive esse padrão de vida que o cara viveu quando ganhava 50 mil a cada 3 horas. Sendo que hoje esse outro cara que eu tava citando agora, Mano, ele é muito mais rico. Deixa eu fazer umas contas aqui enquanto vocês vão falando. É muito dinheiro, mano. Pode fazer, é Então, muito dinheiro. continuando lá, e aí eu parei com meus negócios. E quando o Augusto nasceu, foi onde, nesse meio tempo onde eu estava sem morar, meu pai me deu esse lote aqui, onde é a minha casa hoje, a gente construiu em meio a isso. E quando o Augusto nasceu, uma amiga minha virou e falou assim: a minha prima vai fazer um aniversário. E eu sempre fiz o aniversário deles com muita excelência. Minha prima está fazendo um aniversário e ela perguntou se a gente não pode ajudar. Falei, pode. E eu fui lá e ajudei como se fosse se eu estivesse fazendo para os meus filhos. E começaram a perguntar para ela quem tinha organizado o aniversário, porque gostou demais do que eu tinha feito. Dali surgiu a Festolândia, a segunda maior empresa de festa de Anápolis. Dessa ajuda que eu fiz. Não, até fazer uma observação. A Festolândia realmente foi tão grande aqui em Anápolis, ao ponto de, tipo assim, 14 anos depois, é mais ou menos isso, uns 14 anos depois, ainda tinha gente ligando, perguntando sobre a Festolândia. Pra você ter noção, depois de 14 anos que ela fechou, ainda tinha gente ligando, perguntando. Tipo assim, ainda estão fazendo festa, eu queria marcar uma festa, sei lá, alguma coisa. Eu já cheguei a fazer 13 festas em um final de semana. Que isso, caraca. É. E assim, eram festas grandes. Eu fazia do convite até a questão de entregar um agradecimento para as pessoas que foram no evento. Eu fazia controle de convidados para donas das festas, fazia para elite. E eu entregava um agradecimento para quem foi na festa na casa da pessoa. Era nesse nível minhas festas. Caraca. Então, e ali surgiu. E eu comecei a comprar o maquinário, comprava. Era muito engraçado, porque na época não existia celular. Assim, Essa era máquina de só algodão doce veio dessa da época? Festolândia. Foi a que eu deixei para fazer obra social. Foi um resquício lá da Festolândia. E aqui não tinha telefone, né? Só rico, só pessoa muito rica tinha telefone celular. E era meio que inviável, porque a ligação para um celular era um absurdo de caro, então ninguém ligava. E eram muitas poucas pessoas que tinham ligação entre uma e outra. Então, o celular era meio que arcaico. Apesar de ser muito moderno, era inviável. E era telefone fixo. Na casa da minha mãe tinha telefone fixo. Era um preço de um carro para ter um telefone fixo em casa. Você comprava a ação da Tele Goiás na época. E minha mãe tinha. Eu fiz uns cartazinhos assim, coloquei na cidade escrito o que é que eu fazia. E coloquei o telefone da minha mãe. Eu não morava mais lá. Eu já morava aqui num barracão bem velhinho que tinha nesse lote. E aí eu falava para minha mãe: mãe, as pessoas vão te ligar e a senhora vai falar assim, ó, a responsável não está no momento. Daqui uns minutos, quando ela chegar, ela te liga. E eu nunca gostei de mentira. Realmente eu era responsável e eu não estava no momento. Mas no momento eu falei que o telefone era da minha empresa, né? Eu coloquei o telefone lá. E a minha mãe corria aqui, me chamava, eu ia e retornava para a pessoa. E aí a pessoa falava assim: você faz crepe francês? E eu falava para a pessoa: faço sim. Nunca tinha feito. Você sabe o que é isso? Aí eu anotava, crepe francês. Para quando é sua festa? Daqui 2 meses eu. Sim, eu faço sim. Aí eu ia atrás, Emerson, de correr para aprender a fazer o crepe e comprar a máquina. Aí com o dinheiro da entrada, eu dava entrada na máquina e com o dinheiro da festa eu quitava a máquina. Na próxima já era lucro. Assim, eu cheguei a ter em torno de 11 cama elásticas. Eu tinha 6 máquinas de algodão, eu tinha 11 máquinas de crepe. Eu tinha um galpão que não cabia mais coisa. Eu tinha todos os brinquedos infláveis. Eu tinha muito, mas muita estrutura. Muita estrutura mesmo. E aí a gente vivia uma loucura. Mas lembra que a confecção acabou por causa da gravidez do Vitor? A loja de festa acabou por amor ao Vitor. Ué, por quê? Um dia eu entrei em casa, eu acho que ele nem sabe disso. Eu tô descobrindo aqui que eu sou os destruidores de negócio. Ou atração motivadora para eu crescer de empresas. Tudo é o ângulo que se olha. É porque eu vou fazer só uma ressalva aqui em toda a sua história, é porque provavelmente
quem tá olhando agora deve estar pensando o seguinte, beleza, mas, cara, é muito trampo. E realmente não tinha vida, tá, gente? Era só trabalho. Só. Só trabalho o tempo todo. Eu já cheguei a ficar 13 dias sem dormir. Eu tirava Nossa cochilos de Senhora. meia hora dentro da Kombi que eu carregava as coisas, enquanto os funcionários estavam trabalhando, os colaboradores lá dentro e eu dentro da Kombi, por estar muito estafada, eu tirava cochilo de meia hora, 40 minutos, ouvindo tudo, com medo de acontecer algo, mas eu fiquei exatamente 13 dias sem deitar na minha cama, na Caraca. época de final de ano. Eu já cheguei a encher 35 mil balões em um dia e fazer buffet da mesma festa no outro dia, sem dormir. Então, eu falo que preguiça não é algo que podem me acusar. E um dia eu cheguei em casa e o Augusto estava sentado no sofá, eram umas 3:30 da manhã, e ele dormia sentado nessa época, nesse dia, me esperando. Eu cheguei em casa e o Augusto, 3:30 da manhã, sentadinho no sofá, dormindo sentado, e eu virei para ele e falei assim: filho, vai dormir na cama, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim: mamãe, eu estava te esperando, eu estava com muita saudade. Que fofinho, Augusto. E eu comecei a Augusto é um carinha chorar. fofo. Eu comecei a chorar e falei, não quero isso mais para mim. Caramba. E hoje, quando eu vou dar a gestão financeira para as pessoas ganharem mais dinheiro, eu ensino uma coisa que para mim é primordial. Se você não tem tempo de gastar o dinheiro que você ganha, o dinheiro não vale a pena. O dinheiro só vale a pena quando você trabalha e tem tempo de desfrutar com quem você ama o seu dinheiro. Então, hoje eu posso estar fazendo o que for, que se não for reunião com alguém, e o Augusto é prova disso, mãe, vamos tomar um açaí? Eu largo tudo. Vamos tomar um açaí. Eu largo tudo, a gente entra dentro do carro e a gente sai. E ela acha muito ruim tomar um açaí. É um odeio sacrifício açaí. muito grande, E essa é uma parte do sacrifício. mas eu como pizza também. É. Mas é estranho porque, assim, você chama uma pessoa pra comer pizza, não há pessoas que não gostem de pizza. Ah, o meu pai. É Eu esquisito. Você não É gosta de pizza? esquisito. eu como de tudo, né? Eu sou da Paraíba na veia. Eu nunca Você conheci é da Paraíba? Eu não conheço Paraíba ainda, mas o meu sangue é de Paraíba. Eu tenho orgulho de ter sangue paraibano. Caraca. Eu vou conhecer Lucena, inclusive, esse ano, que é uma praia que tem o nosso sobrenome. E lá o meu avô falava que para entrar nessa praia precisava de documento de Lucena. E esse ano eu vou conhecer, já estou olhando Que passagem. isso? E paraibano come de tudo, Emerson. Paraibano não tem frescura, não, meu amigo. Eu gosto até de língua. Então eu Caramba. como de tudo. Mas pizza nunca, se eu morar sozinho um dia, pizza nunca vai ser uma opção no meu iFood. Que isso? Não, eu Nossa. como, mas não tenho prazer em comer pizza, não. Não gosto muito, não. Pra mim, quem não come pizza, quem não gosta. É a mesma coisa de falar assim, eu não gosto de carne. Ah, não. Aí quem não gosta de carne, eu nem confio. Pois é. E quem não gosta de carne e quem não gosta de café. Quem não gosta de carne, Eu já falo pra todos os eu não convidados do confio muito em podcast. quem não gosta de com carne, café. é perigoso, né? Quem não gosta de carne é É bem perigoso. perigoso. E não é bíblico, né? Porque Deus falou que ia deixar os É. animais como alimento, a gente tem que ser obediente. Eu não por isso eu como confio tanta em um carne. vegano. Não tem um vegano que eu acho que seja confiável. De Cara, verdade. e entra. Oi, esse café tá bom, hein? Tá bom? Eu pensei que eu muito tinha bom. feito Tá chá cheiro- fé, tá porque com fui cheiro eu bom, que viu? fiz. Eu sou um cafezeiro muito bom. natural. Só você falando do vegano aí, é que eu lembrei de uma coisa muito engraçada. É porque eu acho todo vegano muito hipócrita. Sabe por quê? Sabe quantos animais morrem em meio a uma plantação? Ah, nossa, demais. Mas aí fala assim. Ah, mas são coisas naturais. Não é natural, não. A gente pode desligar o ar? Desliga o ar aí. Desligou. Então, assim, eu acho muito hipócrita isso, porque até qual tamanho o vegano. Até qual tamanho o animal tem que ser pra o meu veganismo ter sentido ou ter valor? Mano, Então eu não posso vaca. Vaca não pode. não é nem a questão do tamanho, é a questão da cegueira. Tipo, se eles não estão vendo, pra eles não importa. Mas eu vou Aí abrir um eles parênteses batem aqui. na crueldade, né? Hoje em dia, o amor aos animais, eu não acho que é inválido, eu acho que é válido os animais. Válido. Mas Até certo ponto, né, também, É. que não ultrapasse a valorização do ser humano. Mas o valor dos animais hoje e o amor aos animais está tão na modinha que quando eu falo que eu não gosto de cachorro,
As pessoas olham pra mim como se eu fosse um Monstro. monstro. É. Eu falei, eu não estou falando que eu judio de cachorro, que eu maltrato, não. Eu estou falando que eu não gosto, que eu não quero ter, que eu acho chato. Cachorro dá muita despesa, dá muito barulho, dá muito trabalho, suja, fede. Eu não gosto, não quero ter um. Aí as pessoas me olham assim. Eu falei, mas eu tive 4 filhos. Quantos filhos você tem? Eu amo gente. Eu amo ser humano. Eu saio da Ih. minha casa pra cuidar de gente lá nos Ribeirinhos. Aí isso não tem valor mais. Não. Hoje, as pessoas te julgam. Se você é um bom ser humano, se você é uma pessoa boa, pelo tanto que você gosta de um cachorro. Indiferente se você já deu uma oferta para alguém, se você preocupa com a salvação de alguém, se você ama o ser humano. Hoje, o nível, a régua de medir se o ser humano tem bondade ou não no coração é o tanto que ele gosta de um cachorro. É. Deus, eu falei, aí eu brinco, né? Eu sou muito brincalhona, eu falo, eu ainda não vi nos 10 mandamentos amar os animais. Agora manda amar uns aos outros. Então, Em Gênesis fala, não, Aquela- pra gente amar os animais. mas não é mandamento. Nunca. Eu tô só falando o Nunca que eu vi acho que existe, tá? Eu não tô Nunca falando que vi, existe em deixa eu Gênesis, olhar não. aqui. Eu nunca vi. Não, não tem, não. Eu já li Gênesis todo e nunca vi isso, não. A Bíblia. Não é tão explícito. E quando a Bíblia ressalta, quando é algo que realmente tem muita Não, mas relevância. eu não. Agora, Ela dá ênfase. e, àquilo, de- né? e assim, ó. Amar o ser humano Primeiro tá na ponto, Bíblia né? o tempo todo, né? Deus colocou o ser humano para dominar os animais. Sim. Esse é o primeiro ponto que é muito claro na Bíblia. E segundo ponto, que depois que aconteceu o dilúvio, Deus foi claro e objetivo. Que Pode agora comer. vocês tenham os animais por alimento. Então não é pecado comer. É. Ah, mas o animalzinho sofre. Gente, ele vai morrer de todo jeito. E foi bíblico a gente comer, entendeu? Agora, eu concordo do jeito que mata para a carne ficar mais macia, de jeito nenhum. Não concordo de jeito algum. Agora, Por isso que a gente tinha que Assim, daí só a o incriminar. aguil. Assim, a questão dos animais, hoje em dia, a forma de abate de animais, ela é muito mais humana. Os animais morrem, em sua grande maioria, todos esses animais, bois, galinhas e tudo mais, eles morrem de maneira muito rápida e indolor, na maior parte das vezes. Ainda existem, né, campos de abate ilegal, e aí nesses campos, e assim, é ilegal, tem que ser combatido. Os animais sofrem muito, mas nessas grandes produtoras que são legalizadas, que são fiscalizadas, os animais são tratados desde o nascimento até o abate de maneira muito, muito humana, muito cuidadosa. Não, e até olhando E- pelo lado da eficiência, mesmo que o cara não fala assim, tô cagando se a vaca morre de um jeito bom ou ruim, ainda pela eficiência é mais rápido e mais prático você ali, né? Abater a vaca de forma rápida e indolor do que fazer isso de outras formas. Porque ela sofrendo, porque se ela sofre, aquela carne no final da vida dela vai. O sentimento do animal ele é passado para o corpo, né? Então, se ele sofre muito na hora de morrer, aquela carne vai ficar ruim. E aí tem, você falando aí do amor ao animal ser maior do que o amor ao humano. Eu vi, há um tempo atrás, uma militante de esquerda, ela quase bateu no cara porque o cara pegou um ovo geminado de uma galinha. Falou, olha, esse ovo aqui, ele não é comestível, ele foi germinado por um galo. Tem um feto de um pintinho nascendo aqui dentro, eu vou quebrar ele. E o pintinho vai morrer. A feminista Mas o aborto pode. quase teve um troço. Não, que vai matar o animalzinho e blá blá blá. Mas ele não é um animal ainda, ele tá no ovo, ele tá sendo gerado, ele tá sendo formado, ele é um Amei essa feto. analogia, amei. Ele é um feto. Não foi nenhuma analogia. Ele pegou o ovo de fato aí ela ficou lá habilitando, brigando e tal. Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi nas suas redes sociais que você é a favor do aborto. Como que você considera um pintinho em formação uma vida e não considera um bebê em formação uma vida? E aí a mulher simplesmente ficou assim, sem resposta. Porém, o esquerdismo, ele é tão esquisito que quanto menos sentido ele faz, mais a pessoa adere àquela paixão maluca. Então não fazia assim. Quando ele falou isso, ela ficou mais fervorosa ainda na defesa do pintinho e mais fervorosa ainda na defesa do aborto do bebê. Eu não entendo como funciona, pra mim é realmente Não, uma eu quero corrupção. até ver isso aí, porque eu não consigo imaginar a defesa dessa mulher. Não, A ela não, lógica delas é que ela não o direito defendeu da com mulher, né? nenhuma lógica. Ela só, começou a falar que ele não podia fazer aquilo e que ela tava certa. Não existe lógica no Eles argumento dela. defendem o sim por sim, né? Tipo É, o pai
aqueles pais ignorantes. Pai, mas por que que eu não posso? Por que Por que não? não? Exatamente mando, isso. por que não? Exatamente isso. Se eu defendo, faz sentido. Só Exatamente. deixar uma coisa bem clara, que eu não maltrato animais e que eu e, Tem que esclarecer que é, senão daqui porque uns senão daqui dias... a pouco estão me bloqueando É aí. engraçado falar isso, porque, tipo assim, eu acho que foi o Danilo Gentili ou o Léo Lins falou que a gente tá vivendo a geração do ter que falar o óbvio. É tipo Ó, assim, meu filho veio pra passar o Natal, ele tem um cachorrinho. Eu acho que o cachorrinho dele é a coisa mais linda. O cachorrinho dele ficou na minha casa 3 dias. A gente teve que fazer um processo de seletivo de quem saía da sala entre a minha gata e o cachorrinho. Tem minha gatinha, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada nela, minha gatinha aqui de e olha casa. pra quem odiava gato. É. E agora, a gente tratou o cachorrinho super bem, tem muito carinho. O cachorrinho é uma gracinha. Eu falo que eu não gosto de ter cachorro. Eu acho um custo-benefício alto e muito desgastante com o barulho que ele faz. Sim. O que foi feito aqui, pessoal, foi basicamente o cumprimento de uma profecia de um autor que eu esqueci. Ele falou assim que chegaria um dia em que nós teríamos que falar que a grama era verde. Então, assim, obviamente, a Cláudia não maltrata animais. Eu não sou a favor de matar nenhum pintinho. Mas, assim, Vamos deixar claro. deixar bem Vamos claro. deixar bem claro. O que foi falado aqui foi assim, ela não é a favor de criação de cachorro. Ela não vai criar cachorro, porque sim, porque ela não quer. Porque ela prefere gato. E Eu crio o que eu quiser. eu fiz pra esboçar evidenciar a hipocrisia de um esquerdista, Mas a abortista. lógica do esquerdista é o seguinte: Não é a se lógica. se você defende algo, você tem que dizer. Então, tipo assim, eu sou contra, por exemplo, os maltratos às mulheres. Eu não posso falar a palavra que Uhum. eu deveria falar porque aqui bloqueia. Mas vocês entenderam a palavra. E se eu não falo que eu sou contra isso, Você é a favor. então assim, eu não preciso ficar falando, gritando pro mundo, falando que eu sou contra isso. Eu sou contra. Entendeu? Eu sou contra o homofóbico. Mas eu não preciso ficar todos os dias falando que eu sou contra um homofóbico. Exatamente. Entendeu? E falando, tipo assim, sobre uma pauta que aqui no Brasil cresceu muito, que é, por exemplo, a violência à mulher. Eu não preciso ficar falando o tempo todo que eu sou contra a violência à mulher. Eu sou contra. Eu só não preciso ficar ressaltando isso o tempo todo. Namorando Que eu acho 5 que Mas é deixa isso. Só Deixa de eu te namorar falar 5 aqui. anos, você nunca deu um tapa na Nayara, já prova que você Pois é a é. favor de não bater em mulheres, Eu né, acho- meu filho? Agora, É vamos... exatamente sobre o isso. que a tem gente tá ser fazendo aqui é uma mais violência com contra a mulher. atitude, por quê? A gente tá fazendo mansplaining. Ela até agora não terminou de contar a história dela. É mansplaining. Menos perdão. interrupt, segundo É a mulher lá, manswerkerrupting. Ficares Falcon. Você se É, sentiu depois que- menos Tô menosprezada? menosprezável. Eu acho que vocês me convidaram aqui pra o podcast, não deixou eu falar, tá ruim. brincando, gente, é Depois uma coisa. desse fechamento da empresa, das festas, o que você foi fazer? Eu sei que você já teve programa, né, de televisão. Ainda tem. Ainda tem. Teve programa na rádio, né? Tem ainda, não sei. Não, na Não? rádio eu só sou convidada, muito, Não. mas não tem programa. Não. Ainda Mas, enfim, não, tinha um quem canal sabe no um dia. YouTube, né, também, de É, receita. aí vem. Aí é outro processo. Aí eu comecei a virar blogueira. Olha que legal. Gente, eu era tão blogueira, que eu dava entrevista pra TV Tocantins quase todo mês. Eles ligavam e vinha, a gente fazia as entrevistas de última hora, era muito legal. Virei amiga dos repórteres, muito bacana. E eu cresci muito. Para vocês terem uma ideia, minhas contas foram tomadas de mim, não vem ao caso por quê, por uma pessoa, mas até hoje eu tenho quase 10 anos depois, eu tenho quase 1.000 seguidores, quase 10 mil seguidores no Insta, não deixaram de me seguir, e eu tenho quase 1.000 inscritos no YouTube também, que não deixaram de estar lá. Isso quase 10 anos depois, né? E eu tinha muita visibilidade, e, enfim, foi um processo que foi fechado. Mas quanto à empresa, quando eu fechei a empresa de festa, eu, na época, decidi abrir uma agência de publicidade, que também foi um sucesso. Nós tínhamos contas gigantes aqui na cidade, criamos grandes marcas, e até hoje tem resquícios aí dessas grandes marcas nossas, ficou muitas amizades.
Descobrimos até que você já foi estudo de caso, né? Dentro de faculdade. Ah, é, isso mesmo. Porque nós quem criamos a reconstrução da Bagolelê. Inclusive, agora a gente vai dar treinamento lá dentro. Combinei com a dona que eu vou começar a ser cara da Bagolelê de novo. Vou ser meio que blogueira da Bagolelê. Fiquei feliz demais. Isso foi uma novidade ontem, vocês estão sabendo de primeira mão. Caramba. E, Exclusivo. e uma vez eu estava jantando no Coco Bambu com alguns empresários e falando de marca, de branding, né, e tudo. E eu citei que a nossa agência na época tinha feito o rebrand e a reconstrução de imagem da Bagolelê, onde eles cresceram muito. E teve um rapaz bem novinho lá que tinha feito faculdade de publicidade e falou assim: quando nós vamos estudar rebrand bem feito, a Bagolelê é o nosso estudo de caso. Caraca. E eu nem sabia disso, nem sonhava. Aí eu fiquei muito feliz, assim, muito lisonjeada, né, de algo que nós construímos na época como agência, ser estudo de caso de faculdade. Eu fiquei muito feliz, realmente muito, muito, muito Caramba. lisonjeada. E até pelo fato que você nunca fez uma faculdade de publicidade, né? Nunca. Você acredita? Eu ia entrar na faculdade e aí eu comecei a contratar estagiários. E as pessoas chegavam aqui, tinha acabado de formar, com tudo fresco na cabeça, pessoas jovens, e eu tinha que ensinar eles a mexer em ferramentas do Photoshop. O que eles tinham aprendido lá, metade não era aplicável na realidade, porque não é uma coisa engessada. Para você fazer uma marca de uma pessoa, para você fazer uma publicidade de uma pessoa, precisa ter alma. Eu falo que eu não crio marca, eu crio a alma da empresa através de uma identidade. Eu crio poucas marcas na vida, porque não é a minha profissão, mas é o meu hobby financeiro, eu brinco. É algo que eu faço, que me dá dinheiro, mas que me alegra. Então, eu dou alma a um desenho que vira a marca e uma identidade de uma empresa. E fazer parte da história de uma empresa, para mim, é surreal. Quando eu vejo Raquel e Eunice, a empresa Lume Decor foi nós, que eu posso citar inúmeras empresas aqui da cidade que foram criadas por nós, foi assim, para mim é uma grande alegria. E aí, continuando a história do empreendedorismo, na época eu era sócia do meu marido e nós decidimos nos separar. E para ter paz, eu aprendi muito cedo que entre razão e paz, a paz vale muito a pena. Eu deixei a empresa com ele e decidi seguir por outro caminho. Só que eu tinha 3 filhos, já tinha nascido a Annalise, então eu tinha 4, né, 3 filhos e a Annalise, bem pequenininha na época. E mais uma vez eu me vi numa situação difícil, porque eu já tinha inteligência financeira, só que eu fiquei com todas as dívidas, tudo era no meu nome. Então os cartões de crédito de alto, eu era outlet de alto padrão. Então tinha lojas, roupas aqui, todo esse escritório tinha sapatos da Paula Reis, roupas da Paula Reis aqui. Eu era outlet de várias empresas. Como que chama, filho? Quando tem um site que vende. Um e-commerce? Não, tem um site que vende de outras empresas. É. Marketplace. Marketplace. Nós éramos marketplace só porque é presencial. Eu lancei o marketplace antes de todo mundo, só porque era presencial, não era online. A pessoa vinha para escolher. E na época eu fiquei, era tudo no meu nome, tudo nos meus cartões. Então, os bens foram divididos, mas eu fiquei com uma dívida muito alta. Então, no mesmo mês, uma amiga minha virou para mim e falou assim: tô procurando alguém para limpar minha casa. E todo mundo me via como uma blogueira famosa e uma mulher de sucesso. E realmente eu era. Só que eu nunca tive medo de trabalho. E eu me vi na eminência de ter que fazer qualquer coisa para acudir aquela situação. E eu falei para ela assim: que dia eu começo? Ela falou: tô falando sério. Eu falei: eu também. E numa semana eu era uma empresária que vestia terninho, na outra semana eu estava lavando o banheiro de uma amiga para recomeçar. E lá, trabalhando com ela, meses depois, eu conheci uma pessoa que me apresentou o marketing multinível. Eu não sabia nem o que era marketing multinível. Eu entrei para vender produtos, porque eu brinco que eu não vendo urubu voando, eu vendo urubu morto fedendo no chão. E as pessoas compram.
Se eu acreditar que aquele urubu pode fazer bem para alguém, porque eu não minto para vender. Mas se eu acreditar que realmente aquela carniça pode fazer bem para alguém, e eu comprar, se eu tivesse a intenção de comprar, se fizer sentido para mim, eu consigo te convencer que faz sentido para você também. Porque o que eu quero de bom para mim, eu quero bem para o outro. Eu acho que esse é o maior segredo da venda. E eu comecei a vender produtos de beleza. Aí, no meio do processo, eu descobri o que era multinível e me tornei diamante em 2 empresas de multinível. E o multinível foi aqui, durante muito tempo, o que proveu a nossa casa. E eu aprendi demais no multinível. Demais, demais, demais. Até lá você nem era empresária. E vamos ser sinceros, o empresário hoje só é empresário depois que ele passou pelo multinível. É, Que isso, cara. não é bem assim, não, mas eu creio que o empresário cresce e amadurece muito quando ele passa. Por quê? Não, eu falo Sabe essa brincando disciplina? Essa disciplina que o Vitor falou que eu tenho, muito dela eu aprendi no multinível. Porque lá eles falam, faz lista, você tem que ter uma Marketing meta, tanto por multinível, no dia. caso, seria, por exemplo, igual Herbalife, Isso. Rinodê, essas Rinodê. coisas assim. Que o pessoal fala sem saber. Quando você vê alguém falando mal do multinível, ele nunca fez, Aí ele não fala sabe que é nem o que é, e tá pirâmide, falando, entendeu? fala que é pirâmide, sem saber de nada. Mas eu falei brincando naquela hora, porque o empresário é porque todos os caras que eu conheci, de muito sucesso, todos que eu conheci, tá? Tô falando que todos são assim, passaram por um multinível. É maluco. E todos muito eles falaram que carregaram algo extraordinário do multinível, que é liderança. Você aprende muito liderança. Quer aprender liderança, vai para o multinível. Lá você tem que aprender a liderar mesmo. Ou Sim. aprende ou não faz o negócio. E vendas, que são uns, assim, 2 pilares que você constrói qualquer empresa hoje. Então, por isso que eu falei, só acrescentaria aprendeu... aí o poder do network, É. de conectar e contactar pessoas e dar valor em pessoas, porque essas pessoas te ajudam a crescer, e a disciplina. E eles ensinam muito você crescer através do seu conhecimento. Então, é muito incentivo à leitura, livro. Na época não existia podcast, essas coisas, mas em assistir vídeo, treinamento, é o dia inteiro treinando. A valorização da conquista é muito valorizada. Você bateu um pin, você é ovacionado. Então, até hoje, ontem mesmo eu falei para os meus filhos, falei, ó, tem um projeto novo que eu entrei, alcancei 3 mil de renda esse mês, uma renda extra de 3 mil reais, trabalhando meia hora por dia. Nós vamos comemorar. Então, aqui tudo a gente se comemora. Se a gente fechou um contrato grande, a gente vai numa pizzaria cara, ou a gente vai numa churrascaria. Foi um contrato pequenininho, a gente vai tomar um açaí, mas a gente comemora. A gente se paga, a gente se presenteia pelas suas conquistas. E isso eu aprendi no multinível. Eu ensino isso para os meus mentorados. O quanto é importante a valorização pessoal. Então, é uma autorresponsabilidade que, se eu fracassei, a culpa é minha. Mas se eu realmente conquistei isso aqui, se eu ganhei esse extra, se eu bati um patamar, ou se eu aumentei, a minha empresa chegou num patamar diferente, isso também é culpa minha. E se é culpa minha, eu mereço ser parabenizada. E eu mereço comemorar. Então, aqui tudo a gente se comemora. Então, é algo que eu ensino para os meus mentorados e muda. Eu vejo eles postando assim, fechei um contrato grande, olha o que eu me dei de presente. Então, eu me presentei o tempo inteiro. Quando você aprende que você pode se amar, no Natal eu não ganhei presente de ninguém. Eu fui lá e comprei para mim um fone de ouvido que eu estava querendo, me dei de presente e estou feliz da vida. Então, não é sobre quanto eu estou esperando dos outros. Eu trabalho, eu tenho como me presentear e eu vou ser feliz. Então, eu não vou falar que eu não ganhei presente. Eu ganhei de mim mesma. E tá tudo lindo. Então, esse ponto eu aprendi tudo no multinível. Até que chegou um momento que eu achei que não era mais viável. Eu achei que tinham prostituído demais o mercado do multinível e decidi parar. Quando eu decidi parar, eu parei juntamente com o meu líder, que é um amigo que até vocês já entrevistaram, o Pericles Bahia. Nós trabalhávamos na mesma rede. E através do multinível eu conheci o Caribe, eu viajei muito, eu conheci inúmeras pessoas que hoje são essenciais para o meu crescimento, estão comigo até hoje. Então eu devo muito ao multinível. E esse meu amigo abriu um negócio, me chamou, tudo ele me convidava e tudo eu convidava ele. Eu fui trabalhar com ele, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Nós trabalhávamos com produtos financeiros. E quando eu estava no auge, eu comprei meu primeiro carro zero, que eu tirei o laço vermelho, que era um dos meus sonhos. Quando eu trabalhei com o projeto financeiro. Eu reformei toda a minha casa.
Viajei muito, eu falo que uma das minhas maiores motivações de trabalho é viajar, é o que eu amo fazer. Se tem algo pessoal que me dá prazer, que me motiva a trabalhar igual a cavalo, como o Augusto disse, é realmente viajar. Eu amo viajar. E quando eu estava no auge do meu ganho financeiro, Jesus falou para mim que era para eu parar, que era para eu fechar a empresa. Foi uma das obediências mais difíceis da minha vida. Não pelo dinheiro que eu estava ganhando e pelas minhas conquistas, porque significava eu parar com uma renda que dava qualidade de vida para os meus filhos que moram comigo ainda, e até mesmo a possibilidade de ajudar os outros e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu não negligenciei, é a obediência a Deus. Quando eu tive a certeza, eu fiz uma campanha para ter certeza da voz de Deus. Quando eu tive a certeza, eu tive resposta, eu parei com tudo. E o meu combinado com Jesus foi que eu ia tirar tudo, que eu nunca mais ia oferecer uma venda. E que, se um dia ele achasse por bem que era para aparecer e eu sofrer uma venda para o sustento do lar, o cliente ia comprar de mim, mas eu não ia vender para ele. Cláudia, qual a diferença? Tem muita diferença. Você já imaginou você tá sem ganho há 5 meses, aí um cliente entra em contato com você num contrato que você ganharia R$ 4.000 e ele te mandar a documentação, só ficar faltando o Pix, falar que no outro dia de manhã ele paga e você não dá bom dia para pedir o Pix? E nunca mais vocês se falarem? Você perdeu os 4.000 porque você não entrou em contato? Porque se eu desse bom dia pedindo o Pix, eu estava buscando a venda. E Jesus falou que quando fosse venda dele, abençoada por ele, ia ser através dele, que eu não precisaria vender, eu ia sofrer venda. Assim como aconteceu várias vezes. De eu não estar esperando, cliente de 2 anos atrás, eles me chamam de doutora, eu até parei de falar, eu falei, realmente, vou pôr na cabeça que eu sou doutora no que eu faço, porque como era produto jurídico, eles achavam que eu era advogada. Então eu falava que não era, eles falavam de doutora, por fim ficou doutora. E ele virar e falar assim, doutora, me manda o Pix aí que eu resolvi fazer. Desse jeito, sem conversar, sem perguntar nada. E eu, bom dia, tudo bem? O Pix e o dinheiro cair na conta. Então, era realmente sofrer venda, as poucas vendas que aconteceu depois que eu decidi parar com tudo. Mas eu tirei tudo da internet, tirei todas as fotos, acabei com tudo, 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 por obediência a Deus. E eu fiquei assim durante 9 meses. Apenas postando minhas coisinhas, fazendo um curso aqui, outro ali, para salvar, mas eu não tinha uma renda realmente significativa, Foi um tempo difícil, né? Eu lembro desse tempo. né? Foi um tempo. E eu recebi uma profecia nesse meio tempo, porque eu tinha muitos projetos engavetados, inclusive a Sociedade Impulso era um deles, desde antes da pandemia. E uma mulher que não me conhecia direito veio na minha casa, uma mentorada minha, e ela é profeta, ela virou para mim e falou assim, você vai começar a gerar, ou seja, novamente, os sonhos que estavam engavetados, os projetos engavetados vão voltar a ser gerados no seu ventre. E eles vão nascer todos de uma vez. Assim como bebês múltiplos, quíntuplos, quartuplos, nascem de uma vez, não uma gestação de cada vez. Eu vejo os projetos nascendo tudo de uma vez. E na hora, eu contei aqui para vocês que eu ficava 13 noites sem dormir. Na hora eu pensei assim na minha cabeça, sem falar para ela. Eu falei assim, da onde? Tantos que os projetos que eu tenho são grandes, eu não tenho mais vigor. Eu não tenho mais aquela idade, eu não tenho mais aquela saúde. E eu não tenho nem mesmo mais aquela mentalidade de morrer de trabalhar. Eu não tenho mais essa capacidade de trabalhar o tanto que eu trabalhava. E quando eu pensei isso, ela olhou dentro do meu olho e falou assim, e Deus está mandando eu te falar, que Ele vai te dar vigor maior do que o que você tinha. Que toda aquela juventude, aquela jovialidade que você tinha de trabalhar e não cansar, todo o seu vigor vai ser restaurado por Jesus para você dar conta de pôr em prática tudo que Ele tem para ser colocado. E a partir daquele dia, realmente, as minhas forças dobraram, meu vigor dobrou, e eu realmente me sinto assim, se for para você olhar a minha disposição e tudo, eu me sinto uma jovem de 15 anos. Eu não canso, eu não tenho tempo ruim, não tenho horário. E esses projetos começaram realmente a nascer. Toda vez que eu chego aqui, realmente você tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa. Isso quando você não tá aqui, porque tá em Goiânia, tá fazendo alguma coisa em algum lugar fora.
É loucura, cara. Essa mulher trabalha. Trabalha muito. Nunca fica parada, nunca vi. Nunca vi, mano. E assim, até algo interessante dentro de toda a história, e aí falando até um pouco do nosso mais pessoal dentro de casa, né, e tudo mais. Todos esses processos que a gente passou, principalmente minha mãe, né, passou por esses processos de empresa, cara, sempre foi um- uma parte de Deus guiando a gente. É muito louco falar isso, porque aí fica parecendo que, mas vai por Deus em tudo e tudo mais, né? Mas é porque todas as vezes que a gente saía de algum projeto, porque Deus mandava ou porque não era pra acontecer, passava pouco tempo e o projeto tava ruim. Já reparou? É Era muito verdade louco. mesmo, Deus antecipava. E já aconteceu, por exemplo, de algum projeto ser barrado, digamos, falo, cara, a gente orou, não é da vontade de Deus que isso vá pra frente. E aí, depois de anos, aquele projeto falar, pô, não, agora tá na hora. Deus falar, agora eu permito, agora vai. Porque, assim, já eu pergunto porque é uma coisa muito confusa pra mim. Na verdade, hoje é mais claro, já foi mais confuso, mas mesmo assim, às vezes eu ainda tropeço nesses entendimentos de tempo. Igual, a primeira vez que eu planejei de ir pra França foi em 2019. Eu tinha 19, 20 anos. E aí eu queria ir porque eu sabia que lá eu ia ganhar muito dinheiro e eu queria ficar rico, eu queria ganhar dinheiro demais. Só que assim, de verdade, eu nem sabia exatamente por que que eu queria ganhar aquele dinheiro. Aí, recentemente, quando eu fui pra França, foi porque eu queria também estudar bastante política, a cultura deles. E também porque eu queria fazer um dinheiro rápido para limpar meu nome, para eu ficar de boa, para eu poder me casar. Porque eu não ia pedir minha namorada em casamento para depois casar com ela, levar ela para dentro de uma casa que eu não tinha condição de parcelar um sofá pra gente, mano. Isso aí é loucura. Você tem. Entendeu? Então eu tinha que limpar meu nome, minhas dívidas estavam muito Porque você não altas. me conheceu antes. Eu tinha. Resolveria seu problema em Não poucos precisava dias. ter ido pro Não outro lado precisava do mundo. tanto, muito, assim. Cara, Era tudo tão fácil. e assim, foi incrível, porque em 2019 eu passei 1 ano e meio planejando minha ida e chegou na hora, não deu certo. E aí, dessa vez, quando eu tinha um objetivo claro e não era pra uma finalidade minha, tipo assim, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ganhar dinheiro e pronto. Era porque eu tinha um projeto de construir uma família, em 2 meses tudo se ajeitou e eu fui embora. E aí, como eu disse, em 3 meses eu mandei 30 mil reais pra cá. 30 mil, eu consegui limpar meu nome, consegui fazer uma porrada de outras coisas. Mas aí depois eu fui entender, olha, não deu certo naquela época, apesar de todo o meu planejamento, porque eu não tinha cabeça do que eu estava fazendo, eu estava fazendo pelo propósito errado. E aí dessa vez, com 2 meses, sem eu planejar nada, deu certo, Deus abençoou tudo. Então, acho que você já deve ter passado por isso, deve ser um assunto mais claro na sua cabeça, de tempos e tempos para cada Tá coisa. acontecendo agora, né? Eu fui tirada da questão da blogueiragem lá no passado. E realmente o sucesso faz. Eu não fui corrompida, mas o sucesso pode. Eu falo que talvez deixar o coração da gente é enganoso. Eu acho que o coração da gente não é tão mutável, igual as pessoas acham. Mas ele é enganoso e ele engana a nossa mente. E na época eu fiquei muito famosa, a ponto de eu chegar nos lugares e as pessoas falaram. O meu projeto chamava Claudicas. E o povo chamava, não sabia meu nome, mas o povo falava: Você é a Claudicas? Sabe assim, de ser reconhecida no lugar e tudo. E aquilo já estava começando a mexer com o meu ego. E hoje eu estou voltando a ter essa autoridade, a ter esse reconhecimento, mas Deus, eu creio que em tudo, Emerson, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia fala o tempo todo que o que Deus olha é o nosso coração. Por isso que para umas pessoas converte, ele dá tanto dinheiro, porque sabe que o coração daquela pessoa vai ser generoso, vai transbordar dinheiro e que o dinheiro só vai fazer ele ser bênção na venda das pessoas. E algumas pessoas Deus sabe que se der o dinheiro vai corromper. Aonde está o coração da pessoa. Então, talvez no momento que você tentou ir a primeira vez, o seu coração não estaria preparado ou não ia por uma motivação que agradasse a Você sabe Deus. qual que era a minha motivação? Vou contar uma história triste da minha vida aqui. 3 minutinhos. Eu, eu tinha uns 17, 18 anos.
E aí eu conheci uma garota. E assim, era a garota na sala que todo mundo assim queria. Todo A mundo. Patricinha A desejada. Patricinha, assim, assim, todos os caras da sala achavam ela linda, queria correr atrás das outras turmas também. E eu, assim, meio whatever pra ela, né? Whatever pra todo mundo, que eu tava lá pra estudar e, assim, eu tava numa época que eu tava muito focado. Eu tinha descobrido que eu consigo memorizar quase tudo que eu leio. E aquilo ali pra mim foi libertador. Eu falei, eu vou estudar demais, eu vou me tornar um gênio. Enfim, e aí, por alguma razão, ela se interessou por mim. Não sei por quê, mas ela. Nerd, né? Nerd chama a atenção Ca- das patricinhas, Eu, eu, normal. eu não sei. Foi depois de um dia que um professor me elogiou na sala. Ele falou, tava fazendo um cursinho preparatório e ele falou assim: Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês aqui estão estudando para fazer o Enem, mas eu sinto informar que vocês estão estudando para disputar o segundo lugar. Porque o primeiro lugar em qualquer curso é do Emerson. E Uau! aí, depois disso, uma amiga dela mandou mensagem, enfim. Aí a gente começou a conversar, começou a ficar e tal. Eu tava fora da igreja nessa época. E aí, enfim, mano, eu me apaixonei por essa menina loucamente. Eita, Porque assim, já tô pensando no final da história. aí, Deus beleza, me livre. tamo indo lá, de repente, o O ex Augusto dela. também é apaixonado numa mulher da escola, mas eles vão casar. A minha história não é Inclusive, eu tava triste. lá no pedido. Aí apareceu o ex dela, do nada, o ex dela rico. Assim que ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro dele. Pra você ter uma ideia, ele tava triste porque eles terminaram e ela não queria voltar com ele. O pai dele deu um carro de presente pra ele pra ver se ele ficava mais alegrinho. Um carro Eu zero. falo, gente, dinheiro não traz felicidade, mas ele consola bem Mas a consola tristeza. bem. Pior que eu E acho que aí, não. essa menina simplesmente, depois de um tempo, acabou tudo comigo e desapareceu pra voltar com o ex dela porque ele era rico, porque ele dava tudo que ela queria, mano, o que ela queria, ele tinha como entregar pra ela. Eu fiquei puto, eu falei, mano, eu fui trocado por dinheiro. Agora eu vou ter dinheiro. Eu me senti o cara mais, assim, é, é, sem valor do mundo. Foi uma sensação muito ruim, sabe? Me acabou por dentro. Eu falei, cara, eu fui trocado por dinheiro, isso é loucura, isso me quebrou por dentro. E aí eu fiquei puto da vida, eu falei, agora eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. Eu vou ter dinheiro assim, porque eu não vou saber o que fazer com o dinheiro. E aí eu falei, eu vou pra França, porque lá eu sabia que eu ia ganhar dinheiro. É, E aí essa era a minha motivação. E foi tudo por água abaixo. Deu tudo, tudo errado. Tudo, mano. E aí, quando eu decidi ir, porque eu amava uma mulher a ponto de falar, eu preciso ajeitar a minha vida financeira pra poder dar uma vida boa pra essa mulher, aí eu não precisei fazer nada. Apareceu as coisas do nada, eu fui Sabe o e que fiz o mais que me eu deixa precisava fazer. claro? Foi estudando Salomão há um tempo atrás. Eu era muito já admiradora de Salomão por ele pedir sabedoria. Porque eu creio que sabedoria é algo que, se você tem sabedoria e discernimento do que fazer com essa sabedoria, é o caminho, é a chave, é o bingo da história, de tudo. No empreendedorismo, na maternidade, na paternidade, nos relacionamentos. Eu acho que esse é o segredo, é a união do discernimento com a sabedoria. Mas eu descobri não só o que ele pediu, a motivação do coração dele. Ele pede porque ele é muito jovem, ele pede porque ele não se acha capaz, ele se acha incapaz de dar conta do reinado que Deus, né, confiou a ele. E quando ele fala, olha, eu quero sabedoria porque eu quero fazer com excelência o que o Senhor me confiou. Então ele não pensa nele em hora nenhuma. Ele poderia pedir qualquer coisa e o pedido dele foi pelo reino, foi em prol do reino, para que ele fosse realmente eficiente no que Deus confiou a ele. E aí a Bíblia diz que Deus responde a ele: porque pensaste primeiro no reino, pelo seu coração, pelo jeito que você pediu, pelo que você pediu, eu vou te acrescentar isso, isso, isso e isso. E aí se faz cumprir a passagem que motiva o meu coração em todas as áreas da minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente tem motivação certa, e às vezes por que a gente não ganha dinheiro? Porque a gente não é pelo dinheiro. Qual a motivação? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? O que é que esse dinheiro vai fazer comigo? Que é o mais importante. O que o dinheiro vai fazer comigo é mais importante do que o que eu vou fazer com o dinheiro.
E as bênçãos de Deus financeira, eu creio que tem muito crivo baseado nessa balança. Deus sabe nosso coração. Sim. Não adianta falar o que não pensa, a boca só fala do que o coração está cheio. Mas muitas vezes nós damos uma driblada ali nas driblada, né? palavras, né? E tentamos desenhar algo que o coração tá enganoso. Sim. Então, essa minha percepção, Emerson. Às vezes Deus não permite no momento, porque você não está preparado. Às vezes relacionamento, às vezes dinheiro, às vezes uma ida para fora do país. Mas depois que Deus prepara o seu coração e vê que você está preparado, pronto, que a sua motivação mudou, que o seu preparo mudou, aí ele permite. E Deus é Deus para proibir, para permitir em dado momento, né? Ele não muda de ideia. Eu creio só que ele tem clareza de tempos, ele é atemporal. E nós não. Ele já enxerga lá na frente, então ele já sabe que lá na frente vai ser melhor, vai ser mais propício para você do que naquele momento que você desejava. Então, por isso a gente precisa de acreditar no tempo de Deus. Às vezes eu quero casar agora, às vezes eu quero ficar rica agora, às vezes eu quero ir para um tal país agora. E Deus fala, filho, eu estou enxergando lá na frente. Você vai estar mais preparada, lá na frente vai ter uma oportunidade melhor, lá na frente vai ser o momento. E se a gente fica revoltadinha, a gente não está confiando no tempo de Deus. Não, ultimamente eu tenho ficado revoltado, Cláudio. O Vitor sabe, nossa Deus. Os bastidores do Os bastidores de um Emerson desanimado, revoltado. Ah, caraca. Cara, eu acho que assim, não vou entrar em detalhes da sua revolta, mas eu acredito que todo mundo passa por um momento de oscilação com Deus, velho. É um relacionamento meio difícil, não é porque, fácil. assim, pessoas com a personalidade forte têm muita dificuldade de abrir mão do entendimento. A Claudinha cita muito a Bíblia e tem a questão, né, de que a Bíblia fala de que sobre a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento, ela exige primeiramente que você abra mão de entender. E pra mim, Cláudio do céu, Abrir mão de entender. Então eu vou te dar dois muito conselhos. difícil. Tá doido. Para de querer entender o porquê e só entenda que se você é um homem de Deus, sempre vai ter um para aqui. E sempre é para o reino. Esse é o primeiro ponto. A gente quer muito entender e ficar indagando como se Deus devesse explicações para nós. Deus não nos deve explicações. Ou você confia nele ou você não confia. Então, a gente não tem que saber o porquê. A gente só tem que ter a certeza que existe um para aqui. E é para o propósito que ele te criou. E segundo ponto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que os processos não são bons. E a gente só quer coisas boas na nossa vida. Então, às vezes, quando Deus te tira de um lugar e aquilo é muito ruim, você nunca pode deixar de pensar nesse versículo. Está cooperando para o meu bem. Mesmo que isso não esteja tão bom. Está cooperando para o meu bem. Qual que é o bem maior nosso? Para mim, o maior bem que Deus deixou foi a cruz, a nossa salvação. Esse é o bem maior. Mas Deus também quer que nós vivamos bem aqui nessa terra. Tem vários versículos que nos permitem acreditar nisso. Então, talvez tira de um lugar que é muito ruim, você vai sofrer durante um período, mas o seu bem maior, a sua riqueza financeira está lá em outro lugar. Então, para você chegar nesse lugar que Deus tem para você, vai ter que você sair daquele que você já estava achando que era o melhor. E vai passar por um processo ruim para chegar no seu bem maior. Quando a gente tem esse entendimento, gera a paz que transcende o entendimento. Eu não preciso entender, mas eu tenho que ter a certeza que mesmo que agora esteja muito ruim, vai cooperar para o meu bem no futuro. Certo. Eu tava aqui pensando, você parece que definiu, né? Tomou para si determinados princípios, determinados aprendizados e carrega eles há muito, muito tempo. O que eu vejo é que muitas vezes é muito difícil a gente carregar uma coisa por muito tempo. Às vezes as coisas fogem da nossa mente. Por exemplo, há um entendimento, por exemplo, eu tenho um entendimento de que um homem, ele só se entende como um homem de fato quando ele compreende que ele vive para algo maior do que a própria existência. Ele vive em prol da mulher que está ali do lado dele, ele vive em prol dos filhos, ou ele vive em prol de uma causa que transcenda a mera existência passageira dele.
Só que muitas vezes durante os dias eu me pego tomando decisões que são que só favorecem a mim mesmo ou aos meus interesses. E aí, para você manter esse entendimento, esse princípio na sua mente fresco o dia todo, todos os dias, para que você tome as melhores decisões, é muito difícil. Como que você lida com essa questão de manter fresco na sua memória o porquê você faz as coisas, o pra quê, né, na verdade, que você acabou de dizer aí? Obedecer na Bíblia, meditar nele dia e noite. Antes de eu abrir o olho, a minha mente já está falando com Jesus. O que me acorda hoje é a minha Alexa tocando louvor. Então, quando a Alexa toca, já toca um louvor. Não tem como eu pensar outra coisa, a não ser em Jesus, antes de abrir o meu próprio olho. E você acha que, às vezes, por vezes, eu não sou tentada, ou eu me pego no meio do caminho de tomar uma decisão que vai desagradar a Deus, ou às vezes com alguma atitude? Se Paulo, que foi Paulo, afirma com todas as letras que ele fazia coisa que ele não queria fazer e que ele deixa de fazer coisas que ele deveria fazer, imagina se eu e você, que não tem a mesma entrega, não que Paulo seja melhor, tá? E até um entendimento que as pessoas têm de errado. Ah, os discípulos todos foram melhores que nós. Não, eles apenas tiveram decisões maiores. Eles abriram mão de mais coisa e eles realmente tomaram decisões a mais. Eu não acho que Deus amou a mais Moisés, amou mais Noé, amou mais os homens da Bíblia do que ele ama vocês dois. Mas eu acredito, né, que talvez se Deus pedisse vocês dois hoje, larga tudo, larga as noivas de vocês, larga as mães de vocês, larga tudo e sai andando para depois saber para onde eu estou te mandando ir, a pé. Eu não sei se eu teria certeza que vocês dois fizessem isso. Se vocês dois estivessem caminhando por um caminho, um monte de inimigo atrás, um pedaço de pau na mão, e vocês ouvissem a voz de Deus assim, bate isso aí no chão que o mar vai abrir. Se ele não tivesse acreditado piamente nisso, não teria acontecido. Porque a Bíblia afirma que tudo, as nossas curas, tudo que acontece de milagre sobre nós, é através da nossa fé. Então Deus tinha o poder para abrir aquele mar? Tinha. Mas se ele não tivesse acreditado de verdade que aquele mar abria, não teria aberto. Porque senão a Bíblia está mentindo. Será que nós hoje temos fé o suficiente para pegar um pedaço de pau, bater no chão e acreditar que o mar vai abrir na nossa frente? Será que a gente faria a arca? Então hoje falta homens com aquela fé, com aquela disposição em falar, eu vou morrer por Jesus. Isso aí é uma loucura mesmo. Esses dias pra trás, esses dias não, faz uns meses eu fui contestado sobre isso. Eles me perguntaram, se Deus mandar você abrir mão da tua namorada lá, do teu relacionamento, você abriria? Eu falei, não. Nem a pau. A não ser que ele me desse um motivo. Porque eu acredito que Deus não faz nada sem motivo. E se ele não quiser te explicar o motivo agora? Que proveito teria Deus simplesmente... não me explicou. Deus não me deu o motivo pelo qual eu tinha que largar os produtos financeiros. Depois que eu obedeci, eu fui entender. Deus falou para Abraão por que ele tinha que matar Isaac? Não. Tá aí o problema. Eu sou muito racional. Eu não abro mão do entender. Mas aí... Eu tenho que entender. Se você quer ter uma paz que transcende o entendimento, você também tem que ter uma obediência que transcende o entendimento. Cara... Pra você ter a paz. Olha, você vê, eu nunca tinha falado isso. Algo que eu acabei de pensar. Exclusivo aqui pro podcast, pode que. É uma frase que eu nunca tinha falado em nada, em live minha, e Deus acabou de me dar esse entendimento. Se você quer ter a paz que transcende todo o entendimento, você precisa também ter uma obediência que transcende o entendimento. Se você quer sempre ser racional e só obedecer depois de você entender, a sua paz também vai estar condicionada a isso. Cara. Aí eu me coloco numa situação delicada. É porque na minha cabeça, Cláudia, Deus não é um Deus que faz as coisas por acaso. E aí eu fiquei me perguntando, que proveito teria Deus em um término? Você tem essa certeza, que Deus não faz nada por sem acaso. propósito. Sem propósito. Mas por que você acha que Deus precisa te falar esse propósito, se ele te der explicação? Você entregou sua vida, você só emprestou? Eu acredito nisso baseado no que está escrito lá, acho que é em João 5, né? Cara... Que Jesus fala assim, que não vos chamo mais servos, mas amigos, porque o Senhor não conta aos seus servos os seus planos, mas aos seus amigos ele compartilha, né? E aí depois Paulo vem e fala que
as coisas, Mas Deus será que tinha isso ainda é revelado servo? as Então ele não coisas. era amigo de Abraão? Não, ele era. O próprio Deus chamou Abraão de Mas amigo, ele não né, lá. contou. Só vai e mata, obedece, cegamente. Tem isso. Só que, assim, O amigo é te um problema conta. que eu tenho. Eu vou dar um exemplo de amizade entre mãe e filho, por exemplo. Eu fico sabendo de algo que o Vitor precisa tomar uma direção, mas em dado momento eu não posso contar para ele o porquê. Olha E ela eu chego, planejando coisas malignas e ocultas e sobre a eu minha chego vida. para ele e falo: Calma, mãe. olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Eu não posso te explicar agora o porquê. Você confia em mim? Se você não fizer, vai ser uma tragédia. Eu preciso que você me obedeça. Eu quero que você me obedeça. Você faria, Vitor, se eu falar seriamente com você assim? Provavelmente. Agora, como que a gente quer... Depende do nível de exigência, né? Porque Você também tá não dá pra entendendo? falar cegamente isso, porque eu acho que também vai do nível de exigência. Tipo assim, uma coisa é você comparar, por exemplo, se você me pedisse algo no trabalho, agora você me pedisse pra largar minha noiva, entendeu? São níveis de exigências maiores. Gente, o coração dele está na noiva, vocês viram, né? Cara, Não, assim, eu- de eu- Vocês verdade. viram Eu que quis trazer um ficar exemplo. pobre, Tá. tudo bem, morrer, tudo bem. Mas Não, tô nem aí. Tô nem aí. Eu quis Ô, é trazer só um declaração de exemplo. amor aqui agora, de mãe para filho. Mas eu assim. amo você, meu. Mas eu quis trazer só um comparativo de níveis de exigência, entendeu? Porque eu acho que é muito fácil falar, por exemplo, eu abriria tudo por causa de Deus. Eu não falo isso. Eu acredito que todo mundo que fala isso é hipócrita, porque eu acho que são níveis de exigência. Cara, Até que esse- nível você abre coisas da sua Esse vida por negócio é Deus? tão interessante. Eu já abri mão de relacionamento, por amor a Deus, duas Eu vezes. sei, mas provavelmente existe ainda algum nível na sua vida que você ainda não abre A mão de única Deus. coisa que eu fico pensando, que hoje eu falo muito para Deus. Eu falo, Senhor, eu te entreguei meus filhos nas suas mãos, para que o Senhor faça os seus planos acima dos meus, as suas vontades acima das minhas. Né? Eles foram criados para o Senhor. A única coisa que eu peço a Deus, que não os leve para Ele antes de mim. Aí, pra você ver. Que não- Viu? É um nível de exigência Cara, eu tô- que É a você única ainda não coisa que eu tá... falo para Deus. Eu Preparada. tô puxando aqui, e aí eu não consegui achar agora, mas é no Novo Testamento, não sei se é Efésios ou Filipenses, alguma coisa assim, mas Paulo fala, né, que nos foi dado não só oportunidade de morrer pelo Evangelho, mas o privilégio de viver pelo Evangelho. Tanto é que ele fala, eu queria morrer, mas eu sei que o Senhor ainda quer me usar, então eu vou continuar É. aqui. Mas eu queria tanto te encontrar, eu queria tanto ir pro céu logo, É. eu queria morrer, mas eu sei que o Senhor me quer aqui. E aí uma coisa que eu fiquei pensando nisso foi, tipo assim, é muito fácil você morrer pelo Evangelho. Tu tem o seu momento de heroísmo, fala, não negarei a minha Não é fé. Mas- só, Pá. viver, não é só isso, morre. não. Eu gravei esses dias um quadro no meu Instagram que eu falei justamente isso. Morrer pelo outro é mais difícil, é mais fácil do que viver pelo outro. Sim, Porque morrer pelo outro simplesmente significa você perder essa vida terrena e ir para o céu para mais perto de Deus. É muito mais você fácil tá muito beneficiado nisso. do que Um ato de bravura momentâneo, né? Um ato... Então, morrer pelo outro é singular. mais fácil do que viver pelo outro. Sim. Viver pelo outro, se eu vou dar um exemplo aqui, vocês dois estão apaixonados pelas noivas. Se aparecer alguém que queira abusar dela sexualmente na sua frente, ou que você vê que vai matar ela, talvez você entre na frente da bala e morra por elas. Primeiro eu mato o cara. Vitor, por Que favor. isso, cara, vai com calma. Calma, Polícia Federal, calma. Tô falando sério. Mas imagina que ela sofra um acidente e fica paraplégica, ela só mexa o olho pro resto da vida. Você vai ter que largar toda a sua vida só para cuidar dela, você não vai ter mais contato físico, você não vai ter mais as palavras de afeto dela, você não vai ter retorno nenhum no relacionamento, você vai ter que viver, enquanto ela tiver vida, você vai ter que dedicar totalmente a sua vida a cuidar dela em cima de uma cama. Isso é viver por uma pessoa a qualquer custo. Cara, isso aí já é um nível... É Não um é nível morrer maior pela de pessoa, é exigência. viver. Isso é viver por alguém. E aí Aí as entra- pessoas falam assim, eu vivo pela pessoa, faço tudo por ela, porque tá tendo benefício, aí é fácil. Eu quero saber, é isso. Eu tenho uma amiga que a mãe dela tá em cima de uma cama há 12 anos, não mexe nem o olho. Ela não tem mais vida, ela não pode fazer nada. Você convida ela para um aniversário, ela tem que pagar alguém, a mãe dela começa a chorar, porque a mãe dela tem consciência, mas não mexe com mais nada. E a mãe dela desce lágrimas, assim, quando ela fica muito tempo longe, e ela tem que voltar do aniversário. Caraca. Então, e aí? 12 anos que ela vive pela mãe dela, ela não tem mais vida. E isso é muito mais difícil. Tem
Eu tava até pensando nisso esses dias. Freud. Todo mundo conhece Freud, né? Psicanalista, pai da psicanálise. Ele queria estudar, queria seguir uma certa carreira. E aí ele apaixonou por uma menina. E aí essa menina, se eu não me engano, ela não podia ir para o lugar onde ele queria ir ou não queria ir. E ele decidiu abrir mão daquela carreira para ficar com ela. E aí, nos primeiros meses, foi tudo uma maravilha, foi aquele ato de amor, paixão, fervorosa e tal. E depois disso, ele começou a culpar ela pelo fracasso dele, pela não realização de um sonho dele. É uma cobrança muito grande, né? Porque qualquer coisa que acontecer com a pessoa depois que tem uma atitude dessa, eu poderia estar rica, eu poderia estar famoso, eu poderia estar bem-sucedido, e você não tá dando valor em algo que eu abri mão por você. Exatamente. E aí ele começou a tratar ela mal, ele traía ela com a própria Secretária. empregado, era com a irmã dela, Secretária. era secretária, né? E aí, assim, é aquela coisa de um ato de bravura, de paixão, é uma coisa. Agora, você viver por aquilo é diferente, entende? E aí, por muitas vezes, eu já pequei nisso aí. E às vezes no ato lá, eu tava no culto, e aí Deus me pediu uma coisa, ou eu tava orando, e aí depois que eu abri a mão daquilo, porque eu entendi que foi um direcionamento de Deus, eu começava a culpar Deus. Oh, Deus, mas eu podia Mas eu estar abri mão daquilo, o senhor não eu tá me podia estar não honrando? sei aonde, eu podia estar fazendo não sei o quê, e aí tô Na aqui... verdade, a gente fala o tempo inteiro, toda honra e toda glória a Deus, toda honra e toda glória a Deus, mas a gente quer ser honrado o tempo todo. Aí, ó, eu e o Vitinho tava conversando sobre isso esses dias, Cláudia. Porque eu tava trabalhando lá na prefeitura, loteado no gabinete de um determinado político, Não cite nomes, que não me representa- pelo amor de Deus. que não me representava com princípios e valores e moral. E aí eu abri mão daquilo porque eu falei, tô fazendo certo. Não vou vender os meus princípios por migalhas. Eu prefiro ficar sem o meu salário e sem o meu cargo na prefeitura do que sem meus princípios. Deus vai me honrar. Jesus Cristo. Ó, a gente tem passado por uma barra, assim, muito pesada. E eu te faço uma uma dif- pergunta, essa uma história dif- acabou? Hã? Essa história acabou? Pra te falar a verdade, nem eu sei. Mas assim... Você sabe que não acabou ainda, então, Mas assim, no e aí... tempo de Deus. Esses dias eu me peguei questionando, Cláudio. Eu falei Mas assim, cara, é humano, eu é preferi honrar os meus princípios, o que eu achei, o que eu acreditei que Deus se agradaria. E olha a situação que eu tô hoje, eu tô sofrendo. Emerson, aí, quando eu pô. terminei meu relacionamento por amor a Deus, porque ele falou que não queria uma mulher crente, que não queria mais ir pra igreja, que ele queria tomar outra vida, então não tinha como eu permanecer. Eu podia questionar Deus também. Eu me separei por amor ao Senhor, para não sair do seu caminho e tô aqui lavando banheiro. Tô aqui, não que seja Espera uma recompensa. Não que seja indigno, desmerecido, mas de indigno, mas assim, perto do que você ganhava, né? perto, tal. eu tô falando de questão de, né, eu tô aqui sem profissão agora, sem expectativa financeira, numa profissão que não era a minha, ganhando muito pouco, na época eu ganhava R$ 400 por mês, né, eu tinha todos os motivos para virar para Deus e falar assim, provavelmente eu esperaria que Deus me honrasse, pelo menos que aparecesse que fosse trabalho, meu primeiro trabalho da vida, mas que eu ganhasse pelo menos um salário mínimo, né? Mas eu sabia que tudo tinha uma trajetória e um porquê, né? E hoje eu entendo. O que eu mais ensino para os meus mentorados em questão financeira, que para mim, maturidade financeira é trabalhar menos e ganhar mais. Então, se eu for olhar necessariamente cada projeto meu, eu trabalho muito pouco em cada um deles para ganhar o tanto que eu ganho. Eu trabalho muito porque eu tenho muitos projetos. Eu tenho 8 projetos financeiros hoje. Então, eu trabalho um pouquinho em cada um. E nós vamos ainda fazer um lançamento meu. O Vitinho quer que eu vire foguete. Cara, esse ano... Gente, Vitinho, é porque é muitos anos, né, filho? É o Augusto. Aqui ele é o Augusto. Na verdade, eu Vitinho sempre- é só lá em casa. Augusto Vitor Vitinho. É Victor Augusto. É Victor Augusto, mas né, Respeite o foram meu mais de nome 20 anos hombridade. chamando de Vitinho É aí, de difícil de vez se em quando. acostumar, né? Tem difícil, 4 anos que eu difícil. conheci ele Mas como não é- Vitor e do eu- nada eu descubro que o nome dele é Augusto.
É que eu não me importo, sinceramente, eu não me importo se me chama de Vitinho, de Vitor, Augusto. Na verdade, o Augusto é mais um posicionamento digital. E eu não tenho medo de falar, nem me importo de falar sobre isso, porque realmente é um posicionamento digital. Que é muito mais fácil, por exemplo, dentro do digital, você marcar o nome Augusto do que Victor, porque tem um monte de Victor. Vitor não parece nome de mais de criança. Augusto parece que é um nome mais de Mais adulto, né? adulto, é. Quando a gente conversou sobre isso, até foi uma orientação minha, eu peguei muito no pé dele. Ele foi relutante no início. Eu falava, você precisa ser chamado de Augusto. As pessoas, quando for te apresentar, olha a diferença. Você apresenta como Vitor, se apresenta como Augusto. As pessoas vão lembrar mais, vai te dar mais credibilidade, tudo, né? Mas lá em casa ele dá o Vitinho. Isso faz sentido. Bom, estamos chegando ao fim desse terceiro episódio do Pode o Quê? Tivemos aqui uma aula. Pegamos mentorias. Apesar que não foi de empreendedorismo hoje. Hoje falamos muito sobre o espiritual, porque se desse, mas ela assim, não soube, porque você não considerando- entrou muito em detalhes. Considerando que se você entra no perfil dela, lá tá escrito sócia de Jesus, é a primeira coisa que você vê. Cadê? Ó? Ela basicamente falou de como ela toca o negócio dela. É com Jesus, é com que ela entendeu Lucena Cláudia, sócia de Jesus. É isso. Eu não posso deixar em nenhum lugar que eu vou de fazer o convite que eu faço, que é o meu propósito de vida. Se você é empresário e você quer realmente ter sucesso, alavancar, mudar a história da sua empresa, eu te convido a ter uma poltrona de Jesus aí. Porque todo mundo quer ter Jesus como sócio minoritário, mas ninguém quer entregar as rédeas, colocar ele como CEO e sócio majoritário, porque a partir do momento que você faz isso, é ele quem toma as decisões. E eu não conheço nenhuma empresa onde o sócio número 1, o CEO, o dono, o gerente, o chefe, o que manda e desmanda, não tem um local físico para ele, uma cadeira de honra. A melhor sala é a do CEO, a melhor cadeira é a do CEO. É o lugar de honra na empresa. E por que você fala que Jesus é seu sócio e nenhuma cadeirinha ele não tem? Cláudio, qual a importância disso? É uma importância de honra que vai mudar o seu coração. E é uma importância de honra que vai fazer com que as pessoas que visitem o seu espaço, a sua empresa ou até mesmo a sua casa, entendam literalmente, fisicamente, de modo que Jesus é quem manda, que você honra ele de verdade. E eu quero só, antes, fazer um questionamento aqui, bem pesado. Não é porque Eita. você é minha mãe que eu vou aliviar pra você aqui. Eu sabia, tava esperando a latada. Só pra gente finalizar. Mas é o seguinte, uma pergunta simples. Você considera que precisa de Deus pra ter sucesso dentro do empreendedorismo? Depende da entrega. Se você é alguém que já entregou a sua vida a Deus, então, na Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Então, se você ainda não abriu a porta, você pode fazer pactos com o inimigo, isso é real no mundo espiritual. Você pode simplesmente, por força do braço, conquistar algo. Agora, depois que você abriu a porta, colocou ele para dentro e entregou para ele, aí eu creio que se não te fizer bem, ele não vai te abençoar. Então, nós precisamos, sim, de Deus depois que nós somos cristãos. Que nós nos entregamos a Ele. A coisa muda de figura. Quando você vê pessoas bem-sucedidas em negócios ilegais, em coisas que não agradam a Deus, se você for, talvez, analisar, ela não tem uma vida cristã. Eu não estou falando de ir para a igreja, eu não estou falando de hipocrisia religiosa, eu não estou falando da pessoa ser religiosa, porque hoje ficou na moda falar de Deus, principalmente no palco. Pessoas que falam de Jesus no palco para poder ganhar ênfase ali, para dar um corte legal, e que não, no camarim está desonrando o nome dele nas conversas e no jeito de agir. O Brasil é o país mais cristão do mundo e continua sendo um dos mais promíscuos do mundo. Exatamente. Todo mundo é cristão. É Gente, engraçado que nós falamos se tudo tem no podcast, a né? única coisa que eu ainda sou religiosa, talvez as pessoas vejam como religiosa, é em questão de vestimenta. Eu não vejo como religiosidade, mas as pessoas enxergam. Mas eu não consigo entender uma mulher que sobe no palco, falando de Jesus o tempo todo, usando o nome de Deus, com as tetas de fora.
Pô, isso Porque aí essa pessoa- maluquice. Você sabe por quê? O que, que eu enxergo? O Espírito Santo que mora dentro de nós vai nos incomodando. E na Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se o meu templo está provocando outros homens, Deus não vai se agradar disso. Principalmente porque eu posso estar gerando cobiça em homem casado, inclusive. Então, quanto mais eu estou íntima do Senhor, mais Ele vai me incomodar a usar o meu corpo para outras finalidades, além de me gerar autoestima, igual hoje é tão pregado, que você tem que se sentir bem, tem que olhar no espelho e se sentir bem. E a mente das Na mulheres vão verdade, isso é só um adoecendo. reflexo de Tem- baixa autoestima. Tem a né? mulher que fala, né? As mulheres que falam, não, eu me visto assim, mas eu não tô querendo chamar a atenção de nenhum homem. Eu me visto É pra porque eu estou me vestindo pra mim, eu me sinto bem comigo mesmo. E aí vem a pergunta: pra você se sentir bem consigo mesmo, você tem que estar se expondo? Porque Será? isso não faz Se sentido, não quer chamar a entendeu? atenção de ninguém, é ela sobre ela mesma, por que que ela vira a bunda na hora de tirar a De foto tirar da a foto. selfie? Nossa, ou esses dias eu vi. Eu parei de seguir. Porque pra mim não faz sentido. Eu seguia uma pessoa da igreja e, mano, compromissada e tudo mais. E todo dia que você entrava no Instagram, tava lá olhando os stories, aí aparecia a foto na academia. E era uma foto dela virada assim. Pra quê? Qual é a necessidade, Qual a irmão? finalidade de Qual a mostrar a finalidade bunda? daquilo? É isso que eu falo. Entende? Então, Então, assim, assim, eu só trazendo um ponto aqui, porque muita gente não tem coragem de falar isso, mas é o seguinte, cara, eu sou cristão, você é cristão, mas nós dois somos homens. Quando a gente vê isso, não vou mentir que a gente fica atentado, não. Tá maluco? Nós é homem, pô. Quando eu não vejo fico, uma não, merda fico, dessa, não. Eu não vejo nenhuma mulher na minha para vida. de migué. Depois que eu meu comecei a Deus, namorar, eu só vejo o homem de cabelo grande. É, de então assim, Arena, ganhou o Santão. tentado é uma coisa. Agora você se atirar ao desejo é outra. Cobiçado, né? Cobiçar. Irai não Igual pecai. eu falei, Eu eu olhei tento aquilo e falei, evitar. mano, parei de seguir na hora. Acabou. Exatamente. Por quê? eu Porque deixei ficou de seguir muita tentado, gente. viu? Então, admita. Mano, eu não fiquei, porque, de Se eu bem verdade... conheço o Emerson, ele ficou irado. Que mulher hipócrita, tá lá na Eu igreja fiquei mostrando puto, a eu fiquei hardcore. puto, eu fiquei puto. Assim, não fiquei tentado porque, de verdade, eu sou muito enjoado com a aparência, assim. E é uma tentado menina que que eu eu falo achava que- meio... Eu não vou falar feia, mas, assim, Mas eu não falo é agradável tentado aos olhos. no Mas eu fiquei sentido- puto. Nossa, Eu falei, uns novos jeitos de chamar a pessoa de feia. Uma Não- pessoa não é agradável aos olhos. Não agradável aos olhos, vamos ser gentis. Mas, assim... Esse cara é um é- gentleman. Mas, assim, eu fiquei puto. Eu falei, cara, como pode? Isso aqui pra mim não faz sentido. Eu creio que... E tá tudo bem, tá? São níveis de intimidade que você busca com Jesus. Se a pessoa... Eu falo que o tamanho da saia não existe na Bíblia. Ah, existe igual, tem altura de mesa. Na Bíblia tem várias metragens, mas não tem metragem de saia. Hoje, eu sou incomodada a usar no joelho. Se ficar um pouquinho acima, eu me sinto nua. Mas eu não tô falando pra ninguém aqui que a altura da saia precisa ser no joelho. Isso é o que Deus pediu pra mim, para mim. Agora, o que é pecado? Pra mim, pecado resume em desobediência. Sempre que a minha filha pergunta pra mim ai, mãe, essa roupa tá curta? Eu sempre viro pra ela e a resposta é: vai lá diante do espelho, pergunta pro Espírito Santo. É entre você e ele. Então, se a gente olha no espelho, uma mulher olha no espelho, se sente incomodada e usa, ela está desobedecendo o Espírito Santo que a incomodou. Isso é pecado. Se ela não se sente incomodada, beleza. Agora, se a pessoa está andando com praticamente tudo de fora e não se sente Aí tem incomodada alguma e se coisa diz errada. cristão, aí ela tem que questionar o cristianismo dela e ver se não é religiosidade. Porque o Espírito Santo quer que você o respeite. Sim. E o seu corpo, que é chamado de templo dele, não pode ser usado para cobiça alheia. Uma vez, o Vitor falando que ele se sente tentado, como qualquer homem normal, e qualquer mulher. Uma vez eu falei dentro da presbiteriana, que era super... que quando a gente tem um marido mais gordinho e vê um saradão, que a gente compara, que a gente deseja, que as mulheradas queriam me bater. Eu falei, deixa ser hipócrita. Todo mundo que vê um homem bonitão sente tentação. Você acha que a gente pode apaixonar e pôr valores acima, mas que eu olho um homem bonito, ué, Sim. isso é normal do ser humano.
Até, não, pegando um exemplo da tentação, porque isso é muito mistificado, principalmente no meio evangélico, que todo mundo acha que, tipo assim, porque você é tentado, você tá errado. Deixa eu te explicar. Davi foi tentado. Quando ele tava olhando pela janelinha lá, ele não tava vendo uma mulher feia, não. Ele tava vendo uma mulher nua lá, tomando banho. E Só por que ele, isso ele cedeu às Só tentações. que o é Davi, exatamente mano, isso ele... que eu quero trazer. Porque o cara era rei de Israel E tava na janela e olhando a ele... mulher O que pelada. que ele tava fazendo O numa primeiro janela? pecado dele foi esse. Ele não estava onde ele deveria estar. Exato. Era época de Esse era guerra. o ponto. Era época de guerra. Davi deveria estar guerreando em nome de Jesus. E ele estava em casa, olhando na janela ali. Era esse o ponto que eu queria falar. Então, tipo assim, Se ele tava quando naquela você tá janela no seu ali- Instagram olhando uma mulher que tá postando foto dessa na academia, não quer dizer que a gente não fique tentado. Mas ele parar de seguir já é o que ele fala assim, olha, Sair da janela. esse não é o meu É, lugar. Você sair da saiu da janela. janela. Sair Você da olhou, janela. viu e não fez igual Davi. Foi adiante, mandou uma mensaginha no Exatamente. no privado. Assim, Você saiu naquela da janela ali, se eu continuasse, não ia dar como eu disse. Porque, pô, de verdade, não. Eu fiquei. Sabe qual foi a minha primeira revolta? A minha primeira revolta foi, cara, não tem uma amiga pra avisar de que, tipo assim, ela não foi pra academia tempo suficiente pra que aquela seja pelo menos uma E foto agora assim eu quero deixar um ponto de provoque algo. reflexão para os homens que têm mulheres, que as mulheres deles se expõem na rede social. Mesmo aqueles que não são cristãos. Se um homem tem uma namorada que se expõe o tempo todo nas redes sociais, e isso não o incomoda, tá faltando cristianismo e hombridade. Sim, vixe. Porque é a mesma coisa que o Vitor falou. Eu já questionei isso para alguém. Eu falei, quando você vê uma mulher fazendo isso, não te tenta? Tenta. Falei, então você nunca parou para pensar que os seus próprios amigos estão sendo tentados pela sua namorada? Que a sua namorada está gerando desejo sexual mesmo. Sim. Porque a pessoa não olha uma mulher com a rabicota de fora e fala assim, nossa, que vontade de ajoelhar com ela na igreja para orar. Então, é falta de hombridade um homem não se atentar em zelar pela imagem da mulher que ele ama. Mas é a vida dela, é não sei o quê. Falei, então, né? Só que hoje é muito difícil pra você falar isso pra algumas mulheres. Eu, graças a Deus, dei a sorte de ter uma namorada que o que eu falo ela escuta. Mas eu já vi homem tentando conversar com a mulher sobre isso. E aí eu não sei se foi falta de sabedoria do homem na forma de falar, ou se a mulher já tava perdida mentalmente num nível de que ela já não tava mais nem pra nada. Que o cara tentou falar e não deu certo. É porque talvez fala com questão de autoritarismo, fala como se tivesse sentimento de posse. A mulher É, disse a mulher pra precisa ele sentir que zelo. A mulher... foi dentro dos meus parentes. A mulher disse pra ele que ele tava querendo mandar nela, que ele não era dono dela e blá 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 blá. Blá. Assim, de verdade, era uma mulher cristã e na minha cabeça faltou o entendimento de que ela era submissa ao marido dela e ela tinha que respeitar ele. Teve essa coisa de gerar desejo nos amigos, Cláudia. Eu tive uma ex que ela postou uma foto e depois eu pedi pra ela excluir essa foto no Instagram porque eu descobri que tinham colegas meus dentro da igreja que pregavam no púlpito e tudo mais e estavam em seus quartos, Brincando. sozinhos, né? Ou em seus banheiros, fazendo coisas ilícitas Por causa dessa foto. com a foto dela. Mas como é que o povo descobriu isso aí? Só por Como é que eu descobri? É, Porque ele falou. Comentários alheios, né? Ele falou. cara, abriu a vida dele, né? Tipo assim, só que Tá bom, né? ele não falou dela especificamente, ele comentou sobre outras meninas, e aí o imbecil foi abrir o Instagram dele perto de mim, e tinha lá na barra de pesquisa dela, a última pesquisa, o perfil da minha ex. Eita. Eita, eu falo que na vida nada fica escondido. Aí eu peguei e falei cuidado. assim, eu não vou citar o nome dela aqui, né? Mas eu falei, pô, cara, olha o que você tá fazendo, olha o que eu tive que aguentar. Graças a Deus, fiz foi terminar com essa menina, enfim. Mas isso aí que você falou é muito real. Às vezes a mulher, ela tá provocando os amigos do cara. Uai, provoca todos. Exatamente. Os hormônios dos amigos não tem, Os não tem hormônios dos filtro, amigos não não. são amigos, não. Não tem filtro, não. É, Não tem, ó, tem uma coisa que não tem amizade, cristianismo, não converte, é hormônio. É. O hormônio não aceita Jesus.
Exatamente. O resto da sua Isso. vida, você vai ser cristão indo pro céu e seus hormônios não vão estar convertidos. Exatamente. Esse trem é tenso. Bom, agora, realmente, para finalizar, eu até entrei no assunto lá, só pra gente recapitular o assunto, que foi o seguinte: será possível um cristão, na verdade, uma pessoa, um empreendedor, ter sucesso mesmo sem Deus? E quando eu falo sem Deus, eu não tô falando no sentido de que Deus não vai agir, mas falando no sentido de ele viver uma vida para Deus. Sim, eu creio que sim. E é nítido, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Tem 2 fazendeiros, um muito cristão, que dizima, que é abençoador, respeita a família dele, e o fazendeiro do lado, nem acredita em Jesus. Na época do plantio, eles compram semente no mesmo lugar. Se a fazenda é lateral, o tipo de solo provavelmente vai ser o mesmo. E no dia que chover, Deus não vai mandar chuva igual do tamanho da mão de um homem, né? Só em cima da... A chuva, ela chama o bem geral que Deus faz, né? Tem bens específicos e tem bem geral, assim como tem vontade perfeita e vontade permissiva de Deus. Esse tipo de bênção eu sei que vai ser para todos. Qual é a grande diferença de estar com Jesus? Se os dois plantarem a mesma coisa, ganharem o mesmo tanto. Como o dinheiro do cristão vai render é diferente, isso aí eu posso te garantir. E a alegria no coração e a paz desse cristão é muito diferente da outra pessoa. Então, a pergunta volta para você no que você chama de sucesso. Porque para mim, sucesso não é só ganhar dinheiro. Sucesso é como você ganha dinheiro. Para mim, sucesso é o que esse dinheiro te traz, a paz que ele te gera e o propósito maior dele. Esse conjunto de coisas, para mim, chama sucesso. É você chegar onde você determinou. Para umas pessoas, o sucesso vai ser ter um salário mínimo e viver bem. Se para você determinou, meu sonho é ganhar um salário, dar conta de comer um sanduíche uma vez por mês com a Nayara, em algum lugarzinho, mas ter paz e estar juntinho, assistir filmezinho abraçado, e eu consegui isso. Você teve sucesso, é o que você se propôs. Sim. Então, sucesso não é ter muito, igual as pessoas pensam. Sucesso não é alcançar milhões. Sucesso é alcançar o que você traçou como meta. Se a sua meta é um salário mínimo e você arrumou um salário mínimo como emprego, sucesso. Alcançou o desejado. Se é ter 10 mil de verba, você precisa ter. Se for 9.500, você não teve sucesso ainda. O dia que você alcançar. Então, essa é a importância de entender primeiro o que é sucesso e o que esse sucesso te trouxe. No mundo espiritual, para mim, ter dinheiro só vale a pena e é um sucesso no âmbito total se ele trouxe paz, se ele trouxe transbordo na vida das pessoas, se ele trouxe proximidade a Deus e não corrompeu o meu coração. Isso para mim é sucesso. E um empresário, um empreendedor que não tem Jesus como centro, não vai conseguir essa totalidade. Então, no meu ponto de vista do que é sucesso para mim, essa pessoa não conseguiria. Mas se o foco dele é simplesmente ganhar dinheiro por dinheiro, indiferente de família, de qualquer coisa, de perder a salvação por aquilo ali, e ele alcançou, para ele talvez seja sucesso. Realmente. Faz muito sentido. Eu tenho uns pensamentos um pouco diferentes. Não vou entrar em detalhe, porque senão eu vou ficar aqui o resto do dia aqui nesse podcast. Mas eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Então, foi muito bom conversar com você. Apesar da gente conversar Todo dia. todo dia. Todo Foi dia, o muito dia bom todo, todo hoje. dia, o dia todo. Foi muito bom aqui a gente conversar num ambiente de podcast, até com outra pessoa, né, com pensamentos diferentes e tudo mais. Então, muito obrigado por ter vindo, Cláudia Lucena ou Lucena Cláudia. Eu que agradeço, foi muito bom. Eu sou muito admiradora de vocês. Do Augusto não preciso nem falar, né? Mas eu estou aprendendo a te admirar cada dia mais, Emerson, a te respeitar cada dia mais pelas suas posturas, pela sua realmente firmeza no que você acredita, nos seus ideais. Você não se vende, você não se corrompe. E nessa trajetória aí dos seus ideais de ser político, que você seja um próximo Nicolas
a defender não somente a política, a defender o povo com seus direitos de unhas, buracos na rua ou de saúde, mas que você seja uma voz de Cristo, que seja na Assembleia, seja na Câmara, seja por onde Deus te colocar. Amém. E que você possa ser, né, e que o Augusto cumpra desde pequenininho. O Augusto tinha 3 anos de idade, quando ele começou a falar o que ele queria ser. Eu fui muito criticada porque eu não falava que eu não vejo faculdade um único caminho. A pessoa tem que cumprir o seu propósito, fazer o que ama e fazer direito. Então eu falava para eles assim: se decidir que a melhor profissão para vocês é varrer rua, eu vou ter orgulho se você for o melhor varredor de rua da cidade. Então faz o que precisa ser feito. E faculdade só é necessária quando precisa do diploma para exercer. Sim. Então, desde novinho, ele falou que não queria fazer faculdade. E antes mesmo de aprender a falar, ele já citava. Quando alguém perguntava, o que você vai ser quando crescer? Ele nem sabia falar direito e ele respondia assim, eu vou ser pesalho. Eu vou ser pesalho. E aí ele cresceu mais, na adolescência ele já começou a estar próximo de mim, e o Augusto já é sócio aqui nas minhas empresas, é sócio de outras pessoas, as pessoas o convidam para a sociedade, querem estar perto dele, porque ele sempre, desde cedinho, já sabia o que ele queria. E eu creio que Deus tinha propósito desde novinho nele, porque todas as profecias que ele recebe, as pessoas falam que Deus vai colocar ele em grandes mesas, para sentar com grandes pessoas. E o meu desejo é que ele nunca esqueça por que Deus colocou ele ali naquele lugar. Aliás, vou refazer a minha frase. Que você nunca esqueça, Augusto, para que Deus colocou você naquele lugar. O porquê pode ser para te dar dinheiro, porque Deus vai querer te honrar, porque ele não deve nada a ninguém. Mas o para que nunca seja esquecido, porque Deus vai te colocar em grandes mesas, em grandes lugares, em grandes patamares, para você ter a oportunidade de abrir sua boca e levar o ID aonde talvez outras pessoas não teriam coragem, não teriam oportunidade. Então, vocês dois, eu não tenho dúvidas que a união de propósito em vocês foi muito grande, cada um na sua área, o Vitor na área de empreendedorismo, você na área da política, que são 2 pontos muito grandes de união, que precisa de ter a faixa de Jesus nesses lugares para permanecer, que faz diferença na economia, que faz diferença na vida das pessoas, que faz diferença no Brasil e em todo mundo. E eu creio que vocês dois são grandes representantes de Jesus nesses setores. Amém. Amém. Agradeço muito. Foi muito bom ter você aqui. Aprendi muito. Relembrei certos ensinamentos que às vezes fogem da nossa mente. O que você falou realmente é muito verdadeiro. Há uma ligação muito forte entre o empreendedorismo e a política. Eu encaro essas 2 áreas como não como forma de ganhar dinheiro, mas como forma de devolver às pessoas a dignidade que lhes foi roubada. Tanto no empreendedorismo, quando você gera uma oportunidade de emprego, quando você gera uma oportunidade de crescimento para alguém, quanto na política, quando você gera situações favoráveis para que aquela pessoa floresça, para que aquela pessoa cresça, né? E ao invés de gerar uma sociedade miserável, onde a pessoa que não tem nada, o pobre fica cada vez mais pobre, né? E o Enfim, rico cada vez mais rico. exatamente, Não há música, né? exatamente. Então, acho que Não essas podia 2 perder a áreas piada, são... né? Não, mas é a verdade, é realmente isso. E assim, acho que essas 2 áreas realmente têm como propósito devolver a dignidade às pessoas, aos filhos de Deus, às criaturas de Deus, e ponto. Então, eu agradeço muito pelas palavras, agradeço pela presença. Acho que foi um episódio muito produtivo em inúmeros sentidos. E é isso. Deus abençoe muito você em toda a sua caminhada e que a gente escute o seu nome se a gente estiver aqui ou se a gente estiver, sei lá, no Japão, na Amém. Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Eu não pretendo ir Pelo para menos a Ásia. como missionária, a promessa de Deus é os 4 cantos do mundo. Então é isso. que Eu não vá. pretendo escutar seu nome na Ásia porque eu não gosto muito da Ásia, então eu não pretendo ir para lá. isso? Mas que Que seu nome isso? esteja lá. Que isso, Emerson? Mas que seu nome esteja lá. Cabeludo! Oh, não gosto. Que coração Cara, cabeludo! Claudinha, eu tenho birra de árabe e asiático. Nossa, eu gosto dos árabes. Eu aprendi demais com eles. Não, árabe eu vivi lá na Europa, misericórdia. Era medo de gente me explodir, de gente me dar facada ou coisa de... Isso é Sério? xenofobia. Não é xenofobia. Eu não vou contar aqui, que senão a gente tá encerrando. Mas, cara, eu esperava o metrô, assim, ó, uma perna na frente e outra atrás, porque lá acontecia recorrentemente de chegar um muçulmano, um árabe,
que seguia a jihad e tudo mais, e ele empurrava a pessoa no trilho do trem quando o trem tava chegando, porque aquela pessoa não seguia a fé islâmica. Mas ou coisa do aí eu tipo. quero só Esse povo não é pontuar. maluco. Não é sobre uma nação, é sobre uma religião. Só para você repensar. Mas é uma nação religiosa. Mas hoje tem muitos árabes cristãos, então não é sobre a nação. É Os sobre, árabes cristãos eu gosto, é tá? sobre Meu coração pra religião. você. Só tá? esses árabes. Só esses árabes. Mas os árabes, E eu, né? vou longe, hein? Tem muitos cristãos que matam as pessoas sem ser de morte física. Então, Realmente. Conhecemos alguns, né, Vitor? Enfim. Somente alguns. Enfim. e talvez a morte física é menos danosa do que a morte espiritual, hein? Realmente. Porque quem morre na morte física, se você morresse lá nesse buraco do trem, você ia pro papai, pro bracinho de Jesus. E a pessoa que morre espiritualmente vai pro bracinho do inimigo, né? Realmente. Aí é mais complicado. Mas, enfim, muito obrigado. Galera, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, por acompanhar mais um episódio. Que Deus tenha edificado a vida de vocês. E é isso, até a próxima. Até o Falou. próximo quarto episódio. E só pra finalizar, pode o quê? O podcast pode tudo, menos... Perder tempo e dinheiro.